Canal Novel e Fanfic narradas. Fanfic Game of Thrones A Lenda de Jon Artic. Capítulo 281 O Banquete de Winterfell 02. Ponto de vista de terceira pessoa. Winterfell, 298 d.C. A música continuou tocando enquanto os criados continuavam se movimentando entre as mesas, desviando de todos os que estavam sentados em suas cadeiras, enquanto acenavam com os braços tanto para comer quanto para beber, principalmente aqueles mais afetados pelo álcool no sangue. Poucas pessoas falavam calmamente, apesar das tentativas de elevar a voz acima do som da música, mas a maioria já gritava e ria uns com os outros, enquanto todos os homens pareciam se reunir para conversar entre si. As mulheres, na maioria das vezes, ficavam juntas, deixando os homens aproveitarem seus momentos com seus amigos e companheiros, enquanto eles tinham outras mulheres para lhes fazer companhia nas conversas. Cassandra olhou para a área perto da entrada da cozinha, enquanto certamente já estava suando no início daquele banquete, ordenando a qualquer servo que servisse qualquer mesa nobre que estivesse faltando, embora houvesse muitos homens comuns no final do corredor sendo servidos. Sua prioridade eram as mesas principais. Seu olhar se voltou para a mesa principal, vendo Lord Stark ao lado do rei. Enquanto a família real estava à esquerda do rei, ela viu a rainha e seus filhos, todos com olhares entediados. O rei parecia estar se divertindo, pois simplesmente tocava a bunda de um servo que passava a cada momento rindo, e Lord Stark fez algum comentário, o que fez seu amigo o olhar como se fosse um velho rabugento. Cassandra pessoalmente não gostava desse comportamento. Algumas das servas tinham maridos. Que tipo de homem gostaria de ver sua esposa sendo tocada publicamente daquele jeito, seja o rei ou quem quer que fosse? Era um comportamento inaceitável e humilhante para o homem que tinha a serva como esposa? Depois que o último criado saiu da mesa principal, ela suspirou, mas teria que fazer alguma coisa. Ela olhou para o resto da família Stark, vendo os dois irmãos Stark com o grupo de nortistas com Robb e Bran conversando com um grupo. Arya estava com os articanos enquanto a garota encarava Cassandra assim que a viu, cumprimentando-a, embora parecesse bastante atenciosa como ela, bebendo um pouco, embora não achasse certo, Arya se controlava, mantendo a atenção nos mínimos detalhes do banquete. Seu olhar também pousou na mesa próxima, onde Sansa, sua mãe e Rickon estavam no colo deste. A mulher nem parecia estar realmente olhando para ela desta vez. Cassandra sabia que ela tinha feito coisas terríveis. Muitos anos atrás, ela viveu no castelo dos Glovers, mesmo depois de perder o marido na rebelião Greyjoy, ainda tendo 2 filhos para criar, tornando-se uma mulher que ajudou Lord Glover a administrar o castelo desde então. Mesmo que não fosse oficialmente a castelã de Bosque Profundo, desempenhando esse papel por muito tempo, anos depois, ela sempre ajudou o castelão. Jon Snow era um nome famoso no norte havia mais de 10 anos, e todos já ouviram falar do filho bastardo que Lord Stark criará entre seus outros filhos. Bastardos não eram considerados tão vergonhosos no norte quanto no sul, mas este era famoso por um motivo especial, mesmo sendo filho do protetor do norte, porque era conhecido por todos pelo desdém que Lady Stark de Winterfell demonstrava por ele. Quando ela ouviu sobre Jon Snow ser um ladrão em Winterfell, ela certamente ouviu muitos rumores até mesmo em Deepwood Motte, entre servos e homens conversando. Com a escolha radical de Lord Stark querer enviar seu filho bastardo para a muralha após o roubo de um servo. Como se isso não bastasse, logo veio a notícia de que o garoto havia desaparecido e Lord Stark passou uma lua procurando por ele, sem notícias de ninguém. Até que rumores começaram a se espalhar junto com uma música sobre um garoto de olhos verdes chamado Jon, que fazia plantações crescerem como mágica e enfrentava dezenas de bandidos sozinho, mais tarde mudando esse número para centenas, exagerando a história. As histórias sobre o menino continuaram, e ele apareceu em uma cidade próxima, na região onde Lord Glover possuía suas terras, em Frostroar. Ele apareceu lá, criando muitos rumores inacreditáveis para um menino de apenas 8 anos. O castelo de Deepwood Motte falava apenas sobre isso, alegando que ele estava na mata de lobos da região, enquanto caçadores tentavam encontrá-lo, alegando terem visto lobos gigantes enquanto caçavam. As pessoas diziam que poderiam ser abençoadas se pedissem a ele, procurando por ele por 6 luas, o tempo em que ele desapareceu, até que uma série de eventos começou no norte, todos decorrentes das ações do garoto de Frostroar. Ele expôs o contrabando de escravos no norte, levando Lord Glover e muitos outros a participar, enquanto ele deixava o castelo e esperava o anoitecer para escalar os muros de uma forma que ninguém esperava e abrir os portões no início do amanhecer. Foi então que sofreram um ataque com muitos selvagens que invadiram o castelo ao vê-lo desprotegido, já que Lord Glover havia levado muitos de seus homens. Ela própria quase foi sequestrada, se não fosse pelo mestre de armas que pediu para ser dispensado com seus filhos, o mais velho segurando uma espada na mão, dada pelo homem. Eles conseguiram expulsar os selvagens, mas levaram consigo a filha mais nova de Lord Glover na época. Foi então que Jon reapareceu no norte, com um grupo de gigantes, segundo os relatos, e foi atrás dos selvagens. Ele conseguiu resgatar a garota e os homens foram buscá-la. Então ele partiu para ajudar o pai nos cercos finais, em seguida, partiu para o norte, sem que ninguém mais tivesse notícias dele depois que passou pela muralha, desaparecendo no extremo norte. Isso foi um choque para todos. Ele deixou uma estranha impressão no norte, um jovem enviado para a muralha com apenas 8 dias de nome, que realizou coisas que a maioria dos adultos não realizaria em toda a vida, tudo em menos de um ano.
Embora fosse aclamado como um herói, um jovem abençoado pelos deuses, todos esperavam que ele tivesse um grande futuro. Mesmo sendo um bastardo, esperava-se que depois de tudo o que conseguirá, pudesse um dia possuir terras no norte com outro nome, como Ponta do Dragão Marinho ou talvez algo novo, especialmente com a amizade que Lord Stark tinha com o rei. Esperava-se que ele pudesse solicitar isso à coroa. Ela ouvirá por muitos anos a jovem filha de Lord Glover afirmar que se casaria com Jon Artic, seu herói, depois que ele a salvou dos selvagens. E a jovem sempre perguntava o que ela achava disso. Cassandra nunca soube realmente como responder, pois ele havia desaparecido e ela achava isso um tanto improvável, embora a jovem vivesse a fantasia de que estaria com Jon. No entanto, o menino desapareceu por 2 ou 3 anos, e todos pensaram que ele já estava morto, até que ele retornou, tomando a coroa do inverno em Winterfell e retornando para além da muralha. Então, veio a notícia de que ele também havia sequestrado Arya Stark, o que a maioria das pessoas interpretou como um sequestro, com Lady Stark enquadrando a situação da mesma forma, dizendo que sua preciosa filha havia sido levada pelas mãos vis do bastardo nascido do pecado. Mas os anos passaram e as histórias de Jon, agora conhecido como Jon Artic, começaram a ressoar por todo o norte, enquanto ele viajava pelo sul e para o outro lado do mundo, enquanto a jovem filha de Lord Glover mantinha sua fantasia de que Jon viria buscá-la e a tornaria rainha deste reino. Anos mais tarde, Arya Stark finalmente retornou a Winterfell e em menos de uma lua, a casa Stark entrou em colapso completamente, pois os escândalos foram rapidamente expostos publicamente. Cassandra certamente ficou tão surpresa quanto a maioria do norte ao descobrir que o roubo do garoto, ocorrido 10 anos antes, havia sido, na verdade, uma invenção da antiga senhora de Winterfell para mandar o filho bastardo embora. Todos os 7 reinos ouviram falar da mulher cruel de Winterfell que acusou o rei do Ártico de algo que ele nem sequer cometeu quando criança. Ninguém se opôs, e todos viram a senhora Catelyn deixar o norte. Ao mesmo tempo, a reputação da nova loba, referindo-se ao antigo apelido de Lyanna Stark, de quem Cassandra ouvirá falar quando menina, a loba do norte da geração anterior, renasceu com Arya Stark assumindo o mesmo título. Ela havia retornado ao norte como uma verdadeira Stark e não como uma mulher sequestrada por selvagens. E demonstrou grande coragem ao acabar com todas as fraquezas de sua família, até mesmo confrontando sua própria mãe e levando-a à justiça. Arya Stark foi admirada e amada no norte desde o momento em que as pessoas ouviram falar de sua beleza, coragem e determinação em ser justa e lutar pelo que acreditava. No norte, ninguém a julgava por liderar ex-escravos ou por empunhar uma espada, agindo como se esperava que um homem agisse. Ela era admirada aqui por muitas dessas mesmas características. Cassandra certamente ficou surpresa quando Lord Glover a chamou para seu solar, dizendo que faria uma recomendação para que ela fosse para Winterfell. Apesar de ter 2 filhos de Deepwood Motte, ambos já crescidos, com o mais velho se tornando guarda da casa Glover e o mais novo se tornando aprendiz de ferreiro no castelo. Ela então decidiu ir, com Lord Glover se oferecendo para organizar sua jornada como agradecimento por todos os anos em que ela ajudou, enquanto ela tinha a chance de ganhar uma boa quantia da casa Stark antes de retornar, até que eles nomeassem um novo castelão, acreditando que não manteriam uma mulher no cargo por muito tempo, e então retornariam para viver o fim de sua vida perto de seus filhos e netos na cidade perto do castelo da casa Glover. Ela chegou e ficou encantada com o castelo, muito maior que Deepwood Motte, o que já era esperado do castelo que se erguia no coração do norte. Havia muitas pessoas sendo entrevistadas para o cargo de castelã. Ela era apenas uma mulher entre muitos homens, e teve que esperar um pouco antes de ser chamada, depois de se sentar no salão de audiências. Os guardas a levaram até a sala principal onde Lord Stark trabalhava, e ela o encontrou sentado à mesa junto com o mestre do castelo, seu herdeiro e ninguém menos que Arya Stark, anotando algumas coisas ao lado de seu pai com papel, pena e tinta. Cassandra era encarada por todos, o que a deixou imediatamente nervosa, enquanto observava a família Stark com interesse, analisando Robb Stark que, embora tivesse as feições do pai, tinha a cor de pele de Lady Catelyn como ela ouvirá. Lord Stark era um homem muito bonito e parecia o guerreiro de quem todos falavam, tendo até derrotado homens como Arthur Dayne. Arya era tudo o que diziam, mas sua beleza não podia ser descrita com meras palavras. Ela era a garota mais linda que Cassandra já vira. Ela pegou uma carta e começou a ler. Então, olhou para ela e a entregou ao pai. Então, você é Cassandra. Lord Glover parece ter o seu trabalho em alta conta. Ela começou enquanto Lord Stark terminava de ler e a olhava com interesse. Sim, minha senhora, ela disse timidamente naquele momento. Princesa. Alguém a corrigiu ao lado dela, e Cassandra nem percebeu que havia uma mulher de armadura e sem capacete parada ao seu lado o tempo todo, fazendo-a pular. O quê? Seu coração quase pulou do peito. É uma princesa. Ela deve ser chamada assim, disse o guarda blindado em tom neutro. Está tudo bem, Gil. Pare de tentar corrigir todo mundo que falar comigo hoje, disse Arya, embora a guarda real não parecesse inclinada a obedecê-la. De qualquer forma, a garota, ou princesa, olhou para Cassandra. Mas voltando a você com sua recomendação impressionante, você se importaria de responder algumas de nossas perguntas? Ela perguntou. Sim, minha senhora, quero dizer, princesa, Cassandra se corrigiu, quase gaguejando sob o olhar hostil do guarda.
As perguntas começaram, e ela ficou surpresa ao ver que quem assumia a liderança parecia ser a própria garota, enquanto Lord Stark também participava das perguntas. Mas a garota parecia ter profundo conhecimento sobre como administrar um castelo, fazendo perguntas muito diretas a Cassandra, que recorreu à sua experiência gerenciando o Bosque Profundo para responder a tudo o que perguntavam, apesar do nervosismo persistente. Ela saiu da sala e retornou ao salão de audiências mais uma vez, esperando a resposta. No final, eles gostaram dela. Ela foi chamada de volta pelo próprio Lord Stark e começou a trabalhar no castelo, escrevendo uma carta para Lord Glover e outra para seus filhos, a quem ela havia ensinado pessoalmente a ler e escrever, já que havia aprendido com seu pai e isso lhe dera muitas oportunidades de vida que pessoas de seu status normalmente não teriam. Seus primeiros dias em Winterfell foram ocupados tentando memorizar cada parte e detalhe do castelo, mas ela aprendeu rápido. A própria Arya Stark, que vinha cuidando de tudo sozinha até a chegada de Cassandra, a ajudou muito. Lá, ela descobriu que a menina, sendo a mais nova, era a mulher que liderava a família, mesmo com sua idade e local de nascimento. Cassandra poderia questionar até mesmo uma decisão de Lord Stark, mas jamais deveria questionar aquela princesa. Em contraste, ela conheceu Sansa Stark algum tempo depois, e a garota já a tratava com hostilidade, como se quisesse tomar o lugar da mãe, o que não era verdade. Embora Lord Stark fosse um homem muito bonito e Cassandra estivesse solteira há mais de uma década, ela jamais os desrespeitaria dessa forma. Ela também descobriu que Sansa era o oposto de Arya, vivendo em fantasias como a jovem filha de Lord Glover. Não, ela era ainda pior, e Cassandra estava um pouco assustada com a possibilidade de essa garota ser a próxima rainha de Westeros, como todos alegavam. Ela sempre tomava cuidado para não ofendê-la, não querendo causar ressentimento ou amargura. Embora ela achasse que a irmã mais nova chamava de estúpida publicamente, Arya nunca pareceu hesitar em ofender a futura rainha, frequentemente defendendo Cassandra, fazendo-a desejar parar de fazer isso, porque não queria que Sansa ficasse brava com ela. Logo, Cassandra também passou a conhecer Robb e Bran melhor, enquanto o jovem Rickon imediatamente se apegou a ela, mais do que a qualquer outro servo que se importasse com ele. Ela tinha experiência com meninos chorosos e sabia que ele sentia falta da mãe, que havia partido. Isso a fez lembrar dos seus 2 filhos, e ela acabou se importando com o menino mais do que pretendia, até que ele começou a chamá-la de mãe com frequência. Ela foi deixada sozinha algum tempo depois, enquanto Lord Stark, Robb, Bran e Arya viajavam pelo norte, enquanto ela permanecia responsável por Winterfell e Rickon. Ela não podia dizer que aquele tempo era fácil. Sansa parecia vê-la como uma inimiga, tirando o Rickon dela com frequência, enquanto o menino não parava de chamá-la. Ela tentou fazê-lo parar de chorar, mas Sansa a interrompeu várias vezes, dizendo que não era sua mãe. Cassandra era uma mulher de baixa estirpe, ela não podia ir contra a senhora de Winterfell na ausência dos outros Starks. Embora Sansa tenha chegado ao seu limite, ela não conseguia fazer Rickon parar de chorar. Ela não tinha sido ensinada a lidar com a situação e, por fim, procurou a ajuda de Cassandra quando não aguentou mais. Cassandra aceitou sem hesitar, mesmo sendo muito orgulhosa. Nesses momentos, Cassandra tentava conversar com ela, explicando que não estava ali para tomar o lugar da mãe, mas a menina nem sequer ouvia. Isso aconteceu algumas vezes durante a primeira lua, e cartas chegaram de sua irmã, que claramente sabia como Sansa estava tratando Cassandra, ameaçando queimar todos os vestidos de Sansa quando ela chegasse a Winterfell e declarando que usaria roupas de criada. Isso aterrorizou a garota ruiva. Então Sansa melhorou um pouco, embora sempre mantivesse um olhar cauteloso e ainda hostil. Cassandra conseguia entender Sansa. Ela estava magoada com o que haviam feito à sua mãe, embora Cassandra não quisesse julgar se Catelyn Stark estava errada ou não. Ela era apenas uma garota que queria sua mãe de volta, e Cassandra conseguia entender essa parte dela. No final, as coisas ficaram mais calmas até Lord Stark retornar a Winterfell com seus filhos. Ela ficou apavorada ao descobrir que, sem saber, havia deixado um homem sem rosto entrar em Winterfell, um dos homens que ela mesma havia contratado. Arya já o havia matado, mas Cassandra se sentia muito culpada por isso, e ainda mais culpada quando, certa noite, as coisas foram longe demais. Lord Stark a convidou para beber com ele em seu solar, e ela aceitou, mesmo depois de se sentir aliviada por o homem sem rosto ter sido parado, enquanto Lord Stark parecia mais alegre do que ela por razões que ela não entendia. Eles tinham ido longe demais, ela sabia disso, mas começou a notar que Lord Stark a olhava de forma diferente. Embora ele nunca a tivesse considerado bonita, Cassandra era uma mulher nortenha bem cuidada e tivera muitos pretendentes que tentaram cortejá-la, servos, guardas e até alguns nobres. Embora estes últimos nunca valessem a pena para uma mulher de origem humilde, oferecendo apenas uma noite e a liberdade de descartá-la. Mas Cassandra nunca se deitara com nenhum homem desde que o marido morrera na guerra. Ela fizera isso pelos filhos e até pelo trabalho, com Lord Glover sempre a protegendo de qualquer um que tentasse alguma coisa. Ele era quase como um pai para ela. No entanto, naquela noite quando beberam, Lord Stark tinha um olhar faminto nos olhos, e Cassandra sabia que isso não poderia acontecer. Mas ele lhe parecia tão bonito. Era um homem forte que ela admirava por sua posição. Ela acabou cedendo às paixões da carne e logo, estavam um em cima do outro. Quando acordou no dia seguinte, estava magoada, cheia de arrependimento. Jamais deveria ter feito aquilo, e deixou que suas frustrações atrapalhassem seu trabalho.
não querendo estar perto de Lord Stark no dia seguinte, deixando Rickon com a irmã. Ela o tratava com indiferença, e ele parecia perdido em como agir perto dela. Parecia estar se culpando, e isso a magoava ainda mais. Ela havia sido usada, e devido à sua origem humilde, não podia fazer nada. Lord Stark poderia simplesmente mandá-la embora. E tudo o que ela podia fazer era baixar a cabeça. Mas Arya Stark a repreendeu com um tom severo, ao flagrá-los no salão de Lord Stark, dizendo que sabia do pequeno romance que tiveram na noite anterior. Ela recebeu um aviso da garota, que disse que eles precisavam resolver isso sozinhos e não deixar que isso interferisse em seus trabalhos. Aquilo foi uma ameaça, e Cassandra teve que admitir que estava errada. Ela se desculpou no final e voltou ao seu trabalho. Ela finalmente restabeleceu um relacionamento melhor com Lord Stark depois daquele incidente, embora nunca mais tenham falado sobre o assunto. Mesmo assim, Lord Stark lançou-lhe um olhar diferente de incerteza, enquanto ela tentava esquecer aquela noite, concentrando-se apenas em seu trabalho. Nenhum dos guardas que a viram entrar nos aposentos de Lord Stark espalhou a notícia, então ela continuou trabalhando sem que nenhuma fofoca circulasse pelo castelo. As coisas começaram a mudar um pouco. Todos os Stark agora tinham lobos gigantes. A notícia da jornada do rei chegou a Winterfell, e todos se preparavam para ela. Ela enfrentava o maior desafio de sua vida, afinal, nunca havia estado perto da realeza antes. Mas Arya ajudou, dando-lhe conselhos e garantindo que ela não tivesse problemas quando o rei chegasse a Winterfell. Ela continuou supervisionando a chegada do rei enquanto todos o cumprimentavam. Depois que Lord Stark partiu com o rei, Catelyn Stark apareceu, e ela certamente ficou muito surpresa com a mulher, fazendo-a se sentir como um alvo, questionando se ela sabia do envolvimento dela e de Lord Stark naquela noite. A mulher a odiava. Ela não sabia por quê, enquanto Sansa provavelmente também não tinha nada de bom a dizer sobre ela. De qualquer forma, ela voltou sua atenção para o banquete, dando ordens aos criados para atender às necessidades de cada mesa, enquanto verificava o salão em busca de qualquer problema, caminhando entre as mesas. Foi naquele momento que ela viu um nobre dornês se aproximando da mesa de Arya, apenas para ser bloqueado pelos guardas reais, impedindo-o de chegar perto de Arya. Ela olhou para a mesa ao seu lado e encontrou o olhar penetrante de Catelyn. A mulher a encarava com Rickon no colo, apontando para Cassandra como se lhe dissesse para vir buscá-lo. Ela simplesmente abaixou a cabeça em respeito à mulher que a odiava só por existir ali, e deu um pequeno sorriso para Rickon, não querendo causar mais problemas antes de se afastar. Foi então que ela ouviu um grito feminino vindo de cima, enquanto via o rei puxando uma criada e beijando seu pescoço, enquanto a garota tentava se esquivar, rindo nervosamente do toque do rei. Isso partiu o coração de Cassandra. Aquela garota tinha um marido e 2 filhos esperando por ela em casa e um deles ainda bebê. E lá estava ela, sendo tocada pelas mãos do rei, que tentava puxá-la para o seu colo. Era errado. Lord Stark tentava acalmar o amigo, mas não sabia sobre a garota. Caso contrário, não teria deixado isso acontecer. Mas Cassandra conhecia bem a serva. E talvez tenha sido então que ela tomou a decisão mais tola da sua vida, uma decisão que lhe poderia custar caro, até mesmo colocar seus 2 filhos em perigo. Mesmo assim, ela não conseguia deixar passar. Majestade. Ela estava em pé diante da mesa alta, então sua voz foi facilmente ouvida, enquanto a rainha olhava para baixo com uma expressão de surpresa por um instante. Ao vê-la apenas uma humilde serva, a rainha pareceu não mais identificá-la como pessoa, não prestando mais atenção em Cassandra. Mas Cassandra não se importou. Os guardas reais imediatamente voltaram sua atenção para ela, enquanto Lord Stark parecia surpreso, e seu amigo, o rei, não pareceu se importar, ainda tentando puxar a criada para perto, que continuava desviando de seus beijos com risadas. Majestade. Ela falou novamente, agora em um tom um pouco mais alto, enquanto Lord Stark e os guardas reais erguiam as sobrancelhas. A rainha e seus filhos também mantinham os olhos fixos na mulher que agora chamava o rei daquela maneira. O quê? Exclamou o rei finalmente virando o olhar para frente e para baixo, vendo uma mulher desconhecida chamando-o, enquanto a criada imediatamente escapou de suas mãos. Cassandra. Lord Stark parecia confuso. Cassandra o ignorou e olhou para o rei. Majestade, peço desculpas pela interrupção. Mas ainda assim preciso pedir, que deixe aquela garota em paz, disse ela, fazendo o rei erguer uma sobrancelha e muitos no salão congelarem em choque com o pedido. O que você está dizendo, mulher? Ele exclamou, atraindo ainda mais atenção do salão. Cassandra, o que você está fazendo? Murmurou Lord Stark. Peço desculpas, meu senhor. Cassandra primeiro se desculpou com Stark, depois se virou para o rei. Sei que não sou ninguém, mas mesmo assim gostaria de pedir que deixe aquela garota em paz. O lugar inteiro ficou em silêncio, enquanto a música ainda tocava fracamente ao fundo, e todos nas primeiras filas ouviram o que ela disse e olharam para Cassandra. Por quê? Perguntou o rei imediatamente em tom hostil. Lord Stark estava prestes a intervir, mas Cassandra continuou. Eu conheço aquela serva. Ela tem um marido esperando em casa com um filho de 2 anos e outro de apenas alguns meses, meu senhor. Ela não tem poder para impedi-lo de fazer o que estava fazendo, sendo apenas uma serva. Mas mesmo assim, ela é mãe e esposa. Só peço que não a envergonhe nem a sua família. Ela falou num tom submisso, mas claro. O rei ergueu a sobrancelha para ela por alguns segundos. A rainha pareceu chocada. A boca de Lord Stark abria e fechava como a de um peixe.
Ela não conseguia ver o que estava atrás dela, enquanto todos os nobres sentados perto do rei também olhavam, atordoados pela cena, todos em silêncio, até mesmo esquecendo a música, enquanto seus olhos se voltavam para a mulher de origem humilde que acabará de falar com o rei daquela maneira. Você tem muita coragem, mulher, para falar com o rei desse jeito, disse a rainha de repente. Sabia que removemos a língua e cortamos a mão quando alguém fala com o rei desse jeito? Ameaçou ela. Cassandra engoliu em seco, questionando-se se havia feito a coisa certa ao agir impulsivamente para defender uma das criadas sob seus cuidados em Winterfell, temendo que isso pudesse se estender aos seus próprios filhos. Mesmo assim, era o que ela acreditava ser certo. O rei finalmente pareceu piscar. Seus olhos se voltaram para a mulher que ele tentará palpar, enquanto a serva mantinha a cabeça baixa, evitando seu olhar, parada a cerca de 2 metros de distância, tremendo levemente. Deuses! Acho que bebi demais, murmurou o rei. Ele não queria ser como o homem que acusara de roubar sua noiva. E ver o servo daquele jeito o destruiu. Vá, garota! Não tenho mais nada a fazer com você, rugiu o rei, e a garota fugiu imediatamente, enquanto seu olhar se voltava para a mulher. O que você vai fazer, meu marido? Deixar um servo falar com você dessa maneira? Cersei disse em voz alta, sua voz ecoando por metade do salão. Arya já estava preparada para agir, enquanto Sansa parecia chocada. Robb e Bran também franziram a testa, e Ned Stark estava pronto para falar, sem deixar que nada caísse sobre Cassandra. Quem é você, mulher? Perguntou o rei em tom áspero. Ela é Cassandra, a castelã do castelo. Supervisiona os servos. Ela administra Winterfell há mais de 1 ano, respondeu Ned Stark cautelosamente. Robert, por favor. Ele continuou sério, mas teve que parar quando a mão do rei bateu contra a mesa. Então você é a senhora de Winterfell? Perguntou o rei com um rosnado. Eu não diria isso, majestade. Eu apenas administro o castelo. Não possuo esse título oficialmente, respondeu Cassandra, ainda com a cabeça baixa. Olhe para mim quando falar, mulher. O rei rugiu novamente. Minhas desculpas, meu rei, ela disse, levantando lentamente os olhos para encontrar os dele. Admito que fui longe demais com aquela garota, disse ele, reconhecendo seu erro, pegando até a rainha desprevenida. Deuses, ela teve um filho, um bebê em casa, e você não disse nada, Ned, murmurou Robert, com a culpa transparecendo em sua voz, enquanto Lord Stark permanecia sem palavras. No fim das contas, o Lorde de Winterfell não conhecia a serva. Ele não conhecia a maioria dos servos de Winterfell, então não poderia ter dito nada. O rei se virou para a mulher. Bem, devo admitir, você é uma mulher muito corajosa, e eu não tinha visto isso. Mas se o que você disse é verdade, então eu lhe devo um pedido de desculpas, disse ele. O que você acha, princesa Stark? Perguntou o rei, voltando seu olhar para a Arya, sentada com os Árticos. Cassandra é uma mulher corajosa. Ela não pode testemunhar algo errado e não fazer nada. É por isso que não há ninguém que possa substituí-la como castelã de Winterfell, respondeu Arya com firmeza. O rei assentiu, olhou para a mulher, depois se virou para Ned, e depois novamente para a mulher, e começou a rir lentamente. O riso se transformou em gargalhadas estrondosas, com todos prestando atenção nele naquele momento, já que a discussão se tornara pública no salão. Até a música parou. Agora eu entendo. Ned nunca decepciona. Parece que ele encontrou uma mulher muito forte e corajosa. Apontar para o rei que ele estava errado. Bem, eu não poderia esperar menos da nova senhora de Winterfell. Ned é tão rápido que já conseguiu uma boa mulher. Ele gritou, deixando Cassandra de olhos arregalados e atordoada, enquanto todo o salão ouvia, já que o rei se levantara para fazer a declaração, e muitos aplaudiram embriagados, sem saber se era verdade ou não. Até Ned franziu a testa. O rei praticamente declarou um relacionamento entre Cassandra e Lord Stark na frente de todos, enquanto seu olhar se voltou para Catelyn ali perto, que estava parada ali olhando para ele com um rosto branco como um fantasma, como se estivesse testemunhando um horror diante de seus olhos. Vamos! O que vocês estão esperando? Toquem! Gritou o rei para os músicos que rapidamente retomaram a música, embora muitos dos convidados ainda não tivessem se recuperado da declaração do rei. Capítulo 282 O banquete de Winterfell 03. Ponto de vista de terceira pessoa. Winterfell, 298 d.C. A música voltou a tocar normalmente enquanto Cassandra ainda estava lá, de pé em frente à mesa principal, desde que ouvirá aquilo do rei, enquanto seu olhar caía sobre Lord Stark, igualmente paralisado. O amigo dela riu disso, enquanto lhe dava um tapinha nas costas. Você também não perde tempo, né? Agora eu entendi. Desta vez você conseguiu um nortista de verdade, disse ele, achando graça da reação constrangedora de Lord Stark. Cassandra hesitou por um segundo antes de começar a se retirar. Ela já estava chamando muita atenção, ignorando os olhares das pessoas que a observavam, e isso poderia trazer muitos problemas. E se aquela mulher já a odiava antes, agora ela provavelmente queria matá-la viva. Ela ignorou tudo e começou a sair sem olhar para ninguém para não trazer mais problemas e mal-entendidos para Lord Stark. Arya manteve uma sobrancelha erguida o tempo todo desde que ouvirá as primeiras palavras do rei e seguiu o caminho de Cassandra, deixando as mesas principais para se afastar do local, enquanto outros olhares também se fixavam nela. Isso foi, um pouco inesperado, murmurou Meeryn ao lado dela, observando Cassandra praticamente querer se esconder no canto perto da entrada da cozinha. Bem, ela protegeu a criada. Mas foi arriscado demais.
Se ela tivesse me contado, eu mesma teria resolvido o problema, comentou Arya, vendo Cassandra se esconder em uma sombra. Seu olhar pousou na mesa perto deles, enquanto via a mãe imersa em toda a situação. Seus olhos começaram a lacrimejar de raiva, frustração e humilhação. Sansa imediatamente foi confortá-la, enquanto Rickon estava confuso com tudo aquilo. Arya sabia que aquela era provavelmente uma das coisas mais humilhantes pelas quais sua mãe já passará. Ouvir abertamente que o rei considerava outra mulher a senhora de Winterfell implicava praticamente para os 7 reinos que Lord Stark já tinha outra mulher para compartilhar sua cama, envergonhando-a diante de todos. E para a casa Tully, aquela situação era devastadora. O próprio Brynden Tully, à mesa, parecia furioso com tamanha humilhação contra a casa Tully. O olhar de Arya retornou à mesa principal novamente, enquanto o rei ainda dizia algumas coisas, e Lord Stark tentava, ali mesmo, dar desculpas. Dizer que não era o que ele estava pensando. Durante todo o tempo, o olhar da rainha estava dividido entre algo que Arya suspeitava ser diversão ao ver o rei sendo praticamente chamado de errado por um mero servo e uma leve faísca de irritação. Por alguém de status tão baixo ousar dizer ao rei o que ele deveria ou não fazer, mesmo que fosse para impedi-lo de humilhar alguém publicamente. Mesmo assim, Cersei parecia pensar no filho como futuro rei e jamais permitiria tal comportamento de ninguém em relação a ele. Então, Cersei estreitou os olhos para Cassandra. Eu não gosto disso. Quero Cassandra vigiada, disse Arya em tom sério, com seus guardas reais assentindo, registrando a informação. Enquanto isso, ela voltou a analisar o banquete. O nobre de Dorne pareceu tentar novamente se aproximar da mesa dela, embora Baru já o tivesse impedido, dizendo que ela não estava disponível. Mas ela o ignorou, enquanto os homens pareciam mais interessados em se divertir, beber e ouvir música do que em política, pelo menos superficialmente por todo o salão. Conversavam entre si, provavelmente com muitos espiões entre eles, apenas fingindo estar bêbados para ouvir melhor, enquanto os homens falavam mais abertamente sob a influência do álcool, coisas que nem deveriam dizer. Foi por isso que Arya não permitiu que os árticos saíssem de sua mesa. Muitos podiam vê-los como presas fáceis para extrair informações, especialmente depois de muitas xícaras de bebida alcoólica. Perto da mesa, qualquer um que se aproximasse da mesa principal passava por aqueles assentos, enquanto sua mãe, Catelyn, finalmente se acalmava, embora completamente destruída pela vergonha que havia sofrido. Algumas pessoas interessantes estavam na mesa principal, ninguém menos que a família Lannister, quando Jaime e Tyrion se aproximaram. Oh, o regicida! O temido matador de reis, Robert gritou de repente abertamente para os 2 irmãos ao vê-lo se aproximando, enquanto Jaime franzia a testa como Arya percebeu. Jaime também parecia acostumado, pois todos os olhavam, embora houvesse um brilho de frustração em seus olhos. Regicida, aquele que matou o rei louco pelas costas, sentado em seu trono. O pai de Arya certamente não nutria nenhum carinho por ele, e isso ficou claro em seu olhar de desdém no momento em que encarou Jaime Lannister, enquanto o próprio Jaime olhava para o rei, tentando manter a calma. Majestade, ele disse, curvando-se antes de olhar para Lady Stark, sem que nenhum dos dois demonstrasse olhar amigável. Eles se odiavam, pensou Arya, embora nunca tivesse perguntado ao pai o que realmente aconteceu, mas isso remontava ao saque de Porto Real e à queda dos Targaryen. Oh, o anão! Exclamou o rei, vendo Tyrion vindo logo atrás de Jaime, enquanto o irmão mais velho cumprimentava a rainha. Olá, majestade, disse Tyrion, erguendo sua taça, enquanto o rei fazia o mesmo. Eles pareciam ter uma energia mais positiva um com o outro, o que não era surpreendente, afinal, ambos pareciam adorar banquetes e prostitutas. Espero que esteja se divertindo, majestade, disse Tyrion. Claro, anão. Fico feliz em reviver os velhos tempos. O rei sorriu, enquanto Tyrion se virava para Lord Stark. Ainda não nos cumprimentamos, mas é um prazer vê-lo, Lord Stark, disse Tyrion, e Lord Stark acenou para ele. Não com tanta hostilidade quanto demonstrava em relação a Jaime, mas ainda assim, Arya notou que seu pai não gostava dos Lannister por natureza. O norte certamente não tem as melhores temperaturas, mas achei o povo do norte muito acolhedor e bem diferente dos lugares de onde venho, disse ele. Enquanto Jaime o olhava quase como se dissesse que os únicos nortistas que ele parecia conhecer eram mulheres a quem ele pagava moedas de ouro para ver seus seios. Lord Stark assentiu e Tyrion foi até a rainha. Olá, minha querida irmã. Espero que esteja aproveitando a noite, disse Tyrion, enquanto Cersei lançava a Jaime um olhar bastante amoroso. Esse mesmo olhar se transformou em tamanho desprezo que Arya chegou a franzir a testa. Ela claramente odiava o irmão anão. Seria melhor se você não estivesse parado na minha frente, disse ela simplesmente, abertamente. Embora apenas aqueles que prestavam atenção nela conseguissem ouvir. Isso intrigou Arya. Mas você não precisa se preocupar. Não se aflija. Tenho certeza de que em breve sua amargura e seu veneno passarão, e em pouco tempo você estará sorrindo como todos esperam da rainha de Westeros. Ele disse, e antes que Cersei pudesse responder, virou-se para as crianças. Joffrey tinha o mesmo olhar de desdém que a mãe tinha para com Tyrion. Tommen e Myrcella, no entanto, eram mais abertos, sorrindo para o tio. Olá, meus queridos sobrinhos. Espero que se divirtam. Se alguém os incomodar, bem, então terão que chamar o outro tio, já que sou pequeno demais para ameaçar qualquer valentão. Disse ele em tom irônico, provocando risos nos 2 mais novos, enquanto Joffrey zombava ao ouvir isso. Os irmãos tinham vindo apenas cumprimentar a família real como Lannisters na mesa principal antes de começarem a retornar.
Foi então que Arya pensou em agir. Lord Tyrion, poderia vir aqui? Ela chamou abertamente quando ele parou com uma expressão estranha, embora tivessem conversado pessoalmente em Lannisport muitos anos atrás, quando Jon ainda negociava com Westeros. Ainda era uma surpresa vê-la chamá-lo daquele jeito. Ele não esperava por isso. Como posso ajudá-la, milady? Quero dizer, princesa. Ele perguntou abertamente. Por que você não senta comigo e conversamos um pouco? Disse Arya, voltando seu olhar para Jaime Lannister. Você poderia me emprestar seu irmão por um tempo? Gostaria de trocar algumas palavras com ele, disse ela, enquanto Jaime olhava para o irmão, que estava um pouco surpreso, antes de assentir levemente. Certamente, isso chamou a atenção das mesas, e até a rainha estreitou os olhos ao ver seu irmão sentado com a garota arrogante que pensa ser a rainha de Winterfell. Bem, não é todo dia que uma das mulheres mais bonitas de Westeros me chama para sentar com ela. Não posso deixar passar essa oportunidade, não acha, irmão? Disse Tyrion em seu tom irônico. Suponho que não. De qualquer forma, tenha cuidado, Jaime murmurou enquanto começava a se afastar e Tyrion deu de ombros. Ele puxou uma cadeira e se acomodou com alguma dificuldade, sentando-se em frente à Arya. Então, estou curioso. O que a mulher mais desejada deste banquete quer com um anão como eu? Disse ele em tom triste, enquanto seu olhar pousava em dois pares de olhos que o encaravam. Os guardas reais de Arya o observavam com um olhar ligeiramente hostil, fazendo-se encolher um pouco e se arrepender de não ter mantido Jaime consigo. Pare com isso. Peço desculpas por eles, meu senhor. Mas há algumas coisas que eu gostaria de discutir com o senhor, disse Arya. Ah, claro. O que você gostaria de saber? Ele disse, tomando um gole da xícara. Arya permaneceu calma, sem beber muito. Quero saber sobre Joy Hill, que mora em Casterly Rock. Joy? Você conhece meu primo? Ele perguntou, surpreso. Eu não diria isso. Mas eu queria saber como ela está, perguntou Arya. Ela está bem. Tyrion soou um pouco desconfiado com o tipo de pergunta, mantendo um toque de cautela na voz. Ele nunca imaginou que uma princesa do Ártico perguntaria sobre sua prima bastarda, filha de seu falecido tio Gerion Lannister e criada em Rochedo Casterly, apesar de seu status de nascimento. Ela está indo muito bem. É uma jovem forte, apesar de sua bastardia. Afinal, nenhum bastardo escapa do preconceito que acompanha seu nascimento. Mas Tyrion sempre a tratou bem. Ele sempre teve um coração mole para bastardos e coisas quebradas. Eu poderia dizer que ela é até melhor tratada do que ele concluiu, tomando outro gole de sua xícara. Isso é bom, murmurou Arya. Por que uma princesa do Ártico abordaria um Lannister especificamente para falar sobre um bastardo de Rochedo Casterly? Perguntou Tyrion. Conhecemos o pai dela em It, respondeu Arya. Tyrion, que estava ouvindo com alguma curiosidade, congelou imediatamente. Espere, você conheceu meu tio Gerion Lannister? Ele murmurou, chocado. Sim, ele está vivendo em It, na cidade de Yin, a serviço de Lord Kinemon, um samurai muito respeitado no país. Arya respondeu, enquanto Tyrion ainda estava lá, profundamente surpreso. Por que ele? Tyrion estava prestes a perguntar o óbvio, mas Arya interrompeu, já prevendo sua pergunta. Por que ele não voltou conosco? Bem, porque ele não pode. Ele ainda tem uma dívida a pagar com o senhor da cidade por ter salvado sua vida durante a viagem. Ele também acabou constituindo família em It. É por isso que ele não pode voltar. Mas ele ainda falava de Joy, sua filha, disse Arya. Tyrion permaneceu em silêncio por vários segundos antes de simplesmente beber de sua xícara novamente e olhar para Arya. Então ele está vivo. Então ele está vivo depois de todo esse tempo. Ele repetiu, deixando as palavras escaparem de sua boca como vento. Então ele começou a rir, achando aquilo muito agradável. Gerion certamente fora um tio querido, alguém de quem Tyrion sempre guardava boas lembranças, sempre rindo com ele e nunca o tratando como um monstro. Era por isso que ele fizera o que podia para garantir que Joy tivesse uma vida boa em Rochedo Casterly. Isso é realmente maravilhoso. Você poderia me contar mais sobre meu tio e como ele está vivendo? Perguntou Tyrion, mais animado do que nunca. Arya estava prestes a responder, mas mais uma vez aquele senhor Dornês retornou à mesa. Como estavam conversando com Tyrion, não perceberam sua aproximação a tempo de impedi-lo. Mesmo assim, ele deveria saber que não fora convidado para aquela mesa. Princesa Arya, ele chamou ao chegar. Arya estreitou os olhos e ergueu uma sobrancelha. Até Tyrion olhou por cima do ombro. Como posso ajudá-lo, meu senhor? Arya perguntou calmamente. Eu queria acompanhá-la por um tempo, para que pudéssemos conversar, disse ele. Enquanto os guardas reais de Arya o olhavam como se ele não tivesse ideia de quão inconveniente estava sendo, ou talvez simplesmente não se importasse. Estou ocupada agora, meu senhor. Pode nos dar licença? Arya respondeu secamente. Você não tem tempo para mim, que cheguei aqui primeiro, mas tem para um, não? Tenho certeza de que minha companhia seria muito melhor do que a de um homem com a doença de um anão, disse ele, enquanto alguns homens que o acompanhavam começaram a rir. Tyrion pareceu encolher imediatamente, embora já parecesse acostumado a esse tipo de tratamento. Arya certamente pensou que para alguém como ele dizer isso publicamente, tão abertamente, os Dorneses deviam realmente odiar os Lannisters. Vou dizer isso mais uma vez, meu senhor. Saia daqui imediatamente, ou será expulso de Winterfell, disse Arya, séria, sem o menor sinal de diversão. O homem parou de rir naquele momento e então olhou para Arya um pouco surpreso. O que você quer dizer com isso, princesa Arya? Ele perguntou, vendo que ela estava falando sério.
Quero dizer que se você desrespeitar meu convidado mais uma vez, a quem convidei pessoalmente para uma conversa, prometo-lhe uma coisa, você deixará Winterfell. E não me importa se você é um nobre de Dorne, disse Arya em um tom muito sério. O nobre dornês ficou ali, com a boca ligeiramente aberta e depois fechada novamente, prestes a dizer mais alguma coisa, mas incapaz de continuar. Ei, você aí, dornês! Pare de incomodar a garota e vá cheirar o traseiro dos seus semelhantes em outro lugar. A voz de Robert rosnou naquele momento, pegando todos de surpresa. Ele não ouvirá uma palavra da conversa, mas soube imediatamente que aqueles dorneses estavam incomodando Arya, com Lord Stark também mantendo o olhar fixo na cena. O nobre olhou surpreso para o rei, depois para Arya e novamente para o rei. Claro, majestade. Minhas desculpas, senhora princesa Arya. Ele curvou a cabeça para o rei e para ela também, antes de sair, embora ainda houvesse uma expressão de humilhação em seu rosto. Aquele cara pediu por isso, Meeryn não se conteve e murmurou ao lado de Arya. Esses dorneses são persistentes, murmurou Arya. Mas agora eles não vão mais nos incomodar, disse ela, observando os homens se sentarem novamente à mesa dornesa no meio do salão. Bem, os dorneses não se importam muito com os Lannisters, murmurou Tyrion. Quase ninguém sabe, meu senhor, respondeu Arya secamente. Tyrion não podia discordar. Sua família era odiada em muitos reinos. Mas obrigado. Não é todo dia que alguém defende um anão. E tenho certeza de que a companhia de um jovem seria melhor que a minha, comentou, rindo enquanto bebia. Não estou aqui para procurar um marido, Tyrion Lannister. Estou aqui para falar sobre coisas que me dizem respeito e ao Ártico. Ela falou em tom sério. Suponho que você esteja certo. E voltando à nossa conversa, bem, é uma pena que meu tio não possa voltar para Westeros então. É verdade. Ele se recusou a vir, como mencionei. Mas pediu um favor a Jon que levasse Joy Hill para o Ártico, como um pedido, disse ela, enquanto Tyrion se surpreendia com a revelação. O rei do Ártico concordou? Ele perguntou, curioso. Sim, é por isso que estou perguntando sobre a garota. Se ela estivesse bem hoje, eu já a teria levado para o reino. Afinal, vou embora em alguns dias. Arya respondeu. Bem, isso é surpreendente. Mas duvido que meu pai realmente autorizaria isso. Ele disse. Seu tio pensou nisso. Foi por isso que ele deu algo a Jon. Algo que seu pai não podia recusar, disse ela, e então Tyrion teve uma compreensão. A espada. Ele deu a espada para Jon. Tyrion sabia o quanto seu pai desejava aquela espada de aço valeriano que havia sido perdida há muito tempo. Geriam fora atrás dela, e essa busca o levará ali e parecia que ele havia conseguido. Tyrion lembrava-se bem de que Gerion fizera tudo por Joy Hill. Ao trazer a espada, sua filha seria legitimada como Lannister. Sim, ele secretamente deu a Jon e pediu que ele fizesse a troca diretamente com seu pai, pela garota. Arya informou. Você não tem ideia de como meu pai vai enlouquecer com isso. Ele vai querer levar Joy pessoalmente de navio para aquela terra gelada, disse Tyrion, rindo alto. Bem, ele terá que esperar um pouco. Mas a garota precisa ser bem cuidada. Se não for, pode ter certeza de que o rei do Ártico não entregará a espada. Arya disse. Pode ter certeza de que vou contar isso a ele, disse Tyrion, ainda rindo. Arya começou a contar o que sabia sobre Gerion, embora fosse Jon quem mais conversava com ele. Enquanto isso, Tyrion também se interessava pela cultura de Ygritte, e Arya não teve problema em compartilhar o que sabia. De qualquer forma, eu também gostaria de perguntar sobre alguém, se me permite, princesa. Ele disse, e Arya acenou para que ele prosseguisse. Gostei de ouvir sobre Jon Artic. Sei que nosso encontro foi breve, mas gostaria de saber mais sobre o homem que nasceu bastardo e simplesmente desafiou o mundo inteiro a se tornar um dos homens mais poderosos do mundo, construindo um reino cheio de força, riqueza e fama em todo o planeta. Essa não é uma história que se ouve todo dia. Mesmo que a maioria dos mestres escreva coisas horríveis sobre ele depois que ele saqueou Vila Velha, eu ainda gostaria de ouvir a verdade. Afinal, ele é muito mais do que aquele monstro invasor que destruiu todos os inimigos e frotas inteiras. Ele disse, mas não havia terminado. Além disso, se me permite a ousadia, adoraria saber mais sobre o Ártico. Gostaria de saber mais sobre os anões e até sobre as outras raças. Se você deixar a curiosidade, deixa-a não correr solta. Ele disse. Parece que você gosta de coletar informações, meu senhor. Arya respondeu com um sorriso. É bem provável que meu pai adore ouvir essa informação. Mas há algo um pouco mais pessoal que eu gostaria de perguntar. Gostaria de saber mais sobre o reino mágico além da muralha. Ouvi falar muito sobre como as noites acima da muralha são iluminadas pelas luzes do reino ao longe, brilhando no céu todas as noites. Tenho pensado em ir ver pessoalmente depois que o rei deixar Winterfell, disse ele, olhando para ela. Ela não precisava revelar nada vital, mas certamente conseguia falar um pouco. Jon e Ártico e suas jornadas. Tyrion não era o tipo de nobre arrogante normalmente encontrado em Westeros. Ela ficou em silêncio, olhando para frente e ponderando algumas palavras, deixando Tyrion bastante surpreso ao ouvi-la falar sobre o reino. Às vezes, quando Arya falava do Ártico, o homenzinho diante dela parecia sonhar em estar no Ártico um dia. Capítulo 283 O banquete de Winterfell 04. Ponto de vista de terceira pessoa. Winterfell, 298 d.C. Lord Stark começou a ouvir seu amigo falar sobre como eles haviam compartilhado muitos momentos ao longo da vida. Ambos vivendo no vale sob a tutela de Jon Arryn e lutando na guerra de rebelião contra os Targaryen, bem como na última guerra que lutaram juntos contra a rebelião Greyjoy, enquanto o rei ria de suas próprias histórias.
Mas na verdade, o rei não estava mais tentando agarrar qualquer criada que passasse por ali como uma cadela no cio. Ele parecia ter politizado seu comportamento, e Lord Stark ficou aliviado com isso. Mesmo assim, ele continuou a achar a atitude de Cassandra muito arriscada e pensou que teria que falar com ela mais tarde. Ei, Ned, falando no fim da rebelião Greyjoy. Cadê aquela Lula? Você não tem um dos garotos Greyjoy aqui? Robert perguntou de repente, parecendo procurar alguém no corredor imediatamente. Ned olhou para a pergunta com estranheza. Era como se nem se importasse em se lembrar do que realmente aconteceu quando derrotaram Balon em sua rebelião e do acordo que fizeram. Ele está no corredor. Mas seus movimentos são bem limitados depois do que aconteceu todos esses anos atrás, comentou Ned, apontando para uma das últimas mesas. Lá estava Theon Greyjoy. Ele estava sentado com servos e guardas. Seus olhos estavam fixos na mesa principal naquele momento, e ele notou que Lord Stark apontava para ele enquanto o rei tentava localizá-lo, o que era realmente uma humilhação para alguém de seu status. Ninguém realmente falava com ele. Ele ainda conversava um pouco com Robb, mas o vínculo que outrora compartilhavam não era mais o mesmo. Agora ele vinha sendo tratado como um servo há mais de um ano, e embora reivindicasse sua posição como herdeiro de Pique, ninguém jamais fazia nada. Ele pensara em fugir inúmeras vezes. Mas agora ele estava coxo, pois sua mão, depois de ter sido quebrada daquela forma pelo bastardo, quando ele era apenas um garoto de 11 anos visitando Winterfell há cerca de 8 anos, nunca se recuperou. Ele estava quebrado, em uma situação tão precária, e o ódio o consumia desde que Arya chegou a Winterfell. Ele sabia que sua posição em Pique poderia ser muito prejudicada por isso. Afinal, ele não conseguia nem segurar uma espada ou um arco direito agora. A ideia de voltar para casa e ser humilhado o aterrorizava ainda mais. Talvez seja por isso que ele nunca fugiu de verdade. Eu ouvi falar disso. Mas eu não sabia que mesmo depois do que ele fez, você seria tão cruel com a jovem Lula. Robert comentou surpreso. Não que sentisse pena para ele, era apenas uma Lula. Na verdade, minha filha Arya insistiu que eu lhe desse um castigo mais severo, comentou Ned com um suspiro. A garota? Entendo. Bem, ela é feroz. Não se pode esperar menos. Robert riu, voltando sua atenção para a mesa de Arya, onde viu aquele nobre dornês. Ele parecia ser um grande incômodo enquanto ela conversava com o anão Lannister. Robert rapidamente percebeu que a princesa estava desconfortável com a presença do Dornês e não perdeu tempo em mudar seu tom. Ei, você aí, Dornês. Não incomode a garota e vá cheirar o traseiro da sua gente em outro lugar, exclamou o rei imediatamente. O Dornês apenas se curvou para ele e para a Arya e começou a sair sem insistir, enquanto Ned mantinha os olhos fixos em Arya, que conversava com Tyrion. Alguém por quem Ned certamente não gostava. Não por ser um anão, mas por causa de sua família. Mesmo assim, ele mantinha os olhos em Tyrion, que conversava com Arya, enquanto a garota, sua filha, parecia bastante à vontade, falando sobre algo que ele não conseguia ouvir. Ned deixou Arya sozinha, sem querer incomodá-la e sabendo muito bem que ela poderia cuidar de si mesma. Seu olhar voltou-se para a mesa onde sua filha mais velha estava sentada, junto com sua mãe e Rickon. Os olhos de Catelyn estavam fixos nele naquele momento. Ela estava magoada, e Ned nem sabia o que dizer. Afinal, não era culpa dele, mas fora realmente uma humilhação para ela, uma que se estendia à casa Tully, com o olhar inquieto de Brynden Tully. Mas o que estava feito não poderia ser desfeito. E mesmo que ela o olhasse com olhos tristes, seu comportamento ao longo dos anos naquele castelo e a maneira como tratava a Arya eram inesquecíveis. Embora ele nunca tivesse desejado tamanha humilhação para ela e sua casa, também não conseguia controlar a boca de Robert e não havia nada que pudesse fazer. Ela olhou para ele e ficou ali parada por um tempo, depois desviou o olhar e viu Robb à distância conversando em outra mesa com outros jovens nortistas. O banquete ainda estava bastante animado, enquanto Ned vigiava os arredores. Guardas estavam posicionados ao redor do salão naquela noite, caso precisassem agir. Jory também estava de serviço com seu tio, ajudando na segurança da casa Stark e do rei, já que havia muito mais convidados do que em um banquete normal, como Ned já havia notado. Seus olhos foram para a cozinha, onde ele viu Cassandra tentando se manter discreta, praticamente escondida, mas ainda dando ordens aqui e ali aos criados. Mas ela não apareceu mais entre as mesas. Ned apenas suspirou. Ela também não tinha culpa pelo ocorrido, embora devesse ter falado com ele em vez de ir diretamente ao rei daquele jeito. Ele lidaria com ela mais tarde. Então, Lord Stark, parece que sua filha está bem à vontade com meu irmão. A voz o tirou de seus pensamentos. Lord Stark olhou para o lado do rei e viu a rainha falando diretamente com ele, enquanto Robert parou de beber e olhou com desconfiança, já que aquela mulher só abria a boca para dizer coisas irritantes. Parece que sim. Lord Stark deu apenas uma resposta breve. Obviamente, como uma mulher solteira em sua posição, Arya era observada por muitos, e ver alguém como ela conversando com Tyrion chamava atenção, especialmente porque ela parecia bastante à vontade, sem saber que estava falando sobre o Ártico. Sinto que nenhum dos outros jovens conseguiu agradá-la, mas Tyrion parece ter conseguido. Talvez um possível casamento esteja a caminho, disse a rainha em tom de zombaria, enquanto Ned franzia a testa. Obviamente, ela estava sendo sarcástica, tentando ridicularizar Arya com aquele tom, mesmo que também estivesse falando sobre seu próprio irmão. Não acho que seja esse o caso. Seu irmão e minha filha parecem estar conversando sobre algo que os interessa, disse Ned calmamente.
A única coisa sobre a qual ele sabe falar é de prostitutas e bebidas. Talvez sua filha esteja ouvindo isso agora, ouvindo sobre suas habilidades na cama, enquanto ele se gaba pelos 7 reinos. Ela falou com um tom venenoso. Ned olhou para ela com um olhar completamente sombrio, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, o rei imediatamente ficou irritado, batendo com força na mesa. Calha a boca, mulher. Você só abre a boca para falar bobagens, gritou ele, fazendo com que todos imediatamente olhassem para a mesa principal. Cersei olhou para ele com desprezo, enquanto seus filhos, em sua maioria, se encolhiam em seus assentos. Você ousa zombar de mim desse jeito, Robert? Ela disse friamente. Arya e todos na mesa também pareciam surpresos com o que estava acontecendo. Você pode ficar quieta por pelo menos uma noite tranquila, ou simplesmente sumir da minha vista? Você é insuportável, disse ele, ainda em voz alta. A rainha apenas cerrou os dentes e não disse nada. Até seu irmão Jaime, em outra mesa, assistia a cena com raiva, ao ver a irmã humilhada daquela forma. Ela simplesmente permaneceu em silêncio, xingando Robert baixinho. Então é assim que o rei trata sua rainha? Bran murmurou em outra mesa perto da mesa principal, com muitos olhares ainda no casal real em uma discussão aberta, chocando especialmente os nortistas presentes. A rainha, mesmo sendo alvo dos gritos do rei, permaneceu ali com um olhar duro, enquanto a música continuava tocando como se nada estivesse acontecendo. Isso não é problema nosso. Deixe que eles cuidem disso. Robb murmurou ao lado do irmão, desviando o olhar da mesa principal. Ele sinceramente não via com bons olhos a família real, nem mesmo o rei, apesar de seu pai falar bem dele. Bran sentia o mesmo. Mas algo chamou a atenção do garoto, a guarda real protegendo a mesa principal. Seus olhos brilharam ao observar a postura deles, especialmente a de Barristan Selmy. Apesar da idade e dos cabelos grisalhos, ele parecia feroz e firme como um verdadeiro guerreiro. Bran sempre sonhara em se tornar um cavaleiro e quem sabe, um dia, um membro da guarda real a serviço do rei. Ele sabia que não era o herdeiro de Winterfell e que um dia teria que escolher um caminho diferente. Mas suas expectativas foram um tanto abaladas no momento em que viu a família real com os próprios olhos. Ele compartilhou essa impressão com Robb. Seus olhos percorreram cada um deles até pararem em Joffrey. Ele não viu ninguém que se misturasse aos outros. Joffrey escolhera ficar ao lado da mãe durante todo o banquete, mantendo-se isolado como se todos lhe devessem algo, com um olhar superior para todos. Bran teve uma boa impressão quando ouviu falar dele, pensando que ele poderia ser um bom rei, mas ao vê-lo agora, ele duvidou que ele fosse o tipo de rei que ele gostaria de servir como guarda real. Os olhos de Joffrey notaram que alguém o encarava com tanta intensidade. Ele retribuiu o olhar, avistando o garoto entre os nortistas, ao lado do herdeiro Stark, ou melhor, entre os selvagens. Segundo os pensamentos dele e de sua mãe sobre a casa Stark e os nortistas. Por um momento eles se encararam em silêncio. Bran rapidamente desviou o olhar, não querendo ofendê-lo, enquanto o príncipe continuava a observá-lo. O que você está fazendo? Robb deu um leve toque no ombro do irmão, percebendo o olhar do príncipe. Eu só estava curioso, queria saber mais sobre a família real. Não queria ofendê-lo, murmurou Bran. Robb, ainda vendo o príncipe olhando para eles, colocou a mão na cabeça do irmão. Está tudo bem. Só, não fique olhando por muito tempo. Não queremos causar problemas para o papai, disse ele, sem se incomodar com o olhar do príncipe. E seus pensamentos retornaram ao que estava sendo discutido entre seus amigos do norte. Como o rei pode falar desse jeito com uma mulher tão linda? Murmurou alguém na mesa, retornando ao assunto anterior do rei gritando com a rainha. Na verdade, eu nunca ficaria estressado se uma mulher assim estivesse esperando nua na minha cama todas as noites, comentou o outro rindo, provocando mais risadas dos outros. Cersei, de fato, tinha uma beleza muito superior à da maioria das mulheres que já tinham visto. Ela foi declarada abertamente uma das mais belas dos 7 reinos. Eu ainda prefiro ser cunhado do Robb, disse outro, fazendo a mesa rir ainda mais, enquanto Robb apenas os observava balançando a cabeça. Ele não gostava de ouvir esse tipo de provocação entre os mais jovens. Obviamente estavam falando de Arya. Se você conseguisse falar com ela sem gaguejar, já seria um começo. Afinal, até um anão consegue fazer isso. Outro apontou para a mesa rindo enquanto Robb observando a irmã conversando com Tyrion, erguendo uma sobrancelha. Ela me disse que conheceu um Lannister uma vez em Hit. Talvez seja disso que eles estejam falando. Bran comentou suavemente, deixando Robb surpreso com a informação, embora ele não soubesse a natureza da conversa entre sua irmã mais nova e Tyrion. Eles viram que o anão e a princesa Arya pareciam finalmente ter terminado a conversa, quando ele começou a se levantar, agradecendo. Obrigado por tudo que você compartilhou, princesa Arya. Devo dizer que estou deslumbrado, disse ele com tanta sinceridade que Arya chegou a olhá-lo com respeito. Só isso a tornava melhor do que 95% das pessoas aos olhos de Tyrion. Afinal, a maioria falava com ele apenas por causa de sua posição como filho de Tywin Lannister. Mesmo assim, sempre havia desdém em seus olhos ou falsidade em seu tom. Por isso, ele preferia pessoas comuns, que mesmo que zombassem dele, eram pelo menos honestas, e às vezes até o tratavam como uma pessoa normal. Mas Arya demonstrou respeito. Não zombou dele em nenhum momento e teve uma conversa talvez única em sua vida, com uma bela jovem que não sentia repulsa por estar perto dele. Tyrion não era tolo. Ele sabia que ela não sentia atração por ele, só queria conversar, mas mesmo assim, Tyrion achou isso agradável.
Obrigada pela conversa, meu senhor. Espero que tenha uma noite agradável, disse ela, enquanto ele assentiu e começou a se afastar, sendo observado por algumas pessoas. Alguns riram ao ver o anão passar pelas mesas, mais baixo que as próprias cadeiras, quase tropeçando nos criados que passavam com bandejas cheias de bebidas e comida, incapazes de olhar para baixo. Ele viu o irmão parado num canto, parecendo bastante frustrado. Aproximou-se e sentou-se ao lado dele. Você parece chateado, murmurou Tyrion, sentando-se e pegando uma taça, enchendo-a novamente com vinho antes de beber. Os dois se encararam em silêncio por alguns segundos. Você ouviu como o rei falou com a nossa irmã? Jaime murmurou com raiva. Duvido que ela também tenha sido agradável. Afinal, nossa irmã pode ser bem irritante quando quer, e ela sabe que Robert não é exatamente um poeta, disse Tyrion. Não foi só isso. Foi humilhante. Ele a envergonhou na frente de todo o salão. Jaime comentou, tentando manter um tom neutro, mas visivelmente incomodado. Tyrion apenas deu de ombros. Raramente defendia a irmã. Jaime, vendo que Tyrion não diria mais nada, voltou a perguntar o que ele estivera fazendo à mesa de Arya por tanto tempo. Diga-me, o que você estava falando com a autoproclamada princesa Arya para ter ficado à mesa dela por tanto tempo? Parecia uma conversa quase agradável, o que é difícil de imaginar, disse Jaime com um tom curioso. Só estou tentando arrancar informações de mim, como sempre respondeu Tyrion, com um sorriso no rosto. E você fez isso? Jaime levantou uma sobrancelha. Ela é muito articulada, talvez até demais. E eu, um pouco bêbado, acabei dizendo algumas coisas que não deveria. Ele tomou um gole de vinho. Não conte para o papai. Tyrion finalizou com uma risada leve, enquanto Jaime franziu a testa. Você devia ter cuidado com o que diz, Tyrion. Você não veio aqui para se divertir. Somos inimigos, ressaltou Jaime. Eu sei, mas você não vai acreditar no que ela me disse. Tyrion respondeu, bebendo ainda mais. E o que seria isso? Perguntou Jaime. Ela disse que encontrou nosso tio perdido, Gerion. Ele está morando em It. Ele disse isso enquanto erguia o olhar e via o irmão atordoado. É verdade? Jaime murmurou. Sim. E essa nem é a parte que vai chocar nosso querido pai, disse Tyrion, tomando outro gole. Ela disse que Jon Ártico tem um rugido brilhante. Aquela espada que nosso tio foi procurar no mar, para ganhar o direito de dar o nome Lannister à pequena Joy. A espada está no Ártico. Jaime pareceu ainda mais surpreso com isso antes de zombar, ainda bastante incrédulo. E agora, o que aquele rei do Ártico quer do nosso pai? Porque é isso que ele está segurando. Você sabe que nosso pai fará qualquer coisa para conseguir aquela espada, comentou Jaime. Assim, eu sei disso muito bem. E foi essa parte que me surpreendeu. Jon Ártico está fazendo isso a pedido do próprio Gerion. Ele pretende trazer alegria ao reino. Ela será legitimada lá, terá uma vida muito boa, como princesa do Ártico, como a princesa me informou. Tyrion disse, enquanto Jaime já começava a imaginar como seu pai reagiria a tudo isso. A surpresa também o invadiu. Ele gostava do tio, assim como Tyrion. Gerion sempre os fazia rir, sempre de bom humor quando cresciam em Rochedo Casterly ou durante as visitas ao longo dos anos. Mas sabe o que é mais engraçado, irmão? Tyrion falou novamente, quase querendo rir. Imagine a cara do nosso pai quando ele ouvir isso, e ainda descobrir que o Ártico se fechou. Não dá para saber quando o reino vai reabrir. Ela disse que a troca só vai acontecer quando o reino reabrir. Você está se referindo àquela loucura sobre lutar contra os mortos que ouvimos falar algumas semanas atrás? Jaime franziu a testa. Sim, e a própria princesa acredita firmemente nisso. Não havia dúvida em sua voz quando ela disse que eles estariam lutando contra os mortos. Dá para acreditar? Lutando contra caminhantes brancos. Mas depois de tudo que ouvimos e vimos sobre o Ártico, uma semente de dúvida foi plantada. Talvez eles estejam dizendo a verdade. Tyrion disse, deixando seu irmão sem saber o que pensar. Enquanto isso, na mesa principal, depois que a rainha finalmente se cansou de cerrar os dentes enquanto o rei a repreendia publicamente na frente de todos, ela voltou sua atenção para o marido. Sabe, meu querido marido. A rainha falou novamente naquele momento, enquanto tudo no salão já havia voltado ao normal. E ele olhou para ela, erguendo uma sobrancelha descontente ao ver que ela não havia desistido. Talvez seja uma boa hora para falarmos sobre o filho bastardo do seu amigo. Aquele que pode estar atacando nosso reino a qualquer momento, e usurpando o seu lugar e o do nosso filho. A rainha falou ao lado dele, enquanto o rei imediatamente franziu a testa. Por que você está dizendo isso? Perguntou ele, tentando se controlar, mas voltou a olhar para a amiga. Já um pouco bêbado, as palavras dela pareceram surtir mais efeito. Mas ela está certa. Ned, conte-me sobre seu filho, exclamou ele. Ned franziu a testa. Talvez este não seja o momento certo para tal conversa, respondeu ele, mas a rainha interveio rapidamente. Talvez ele não seja o mais indicado para falar sobre o reino além da muralha. Mas a garota disse a rainha novamente, enquanto olhava para a mesa da garota. É verdade. Bem, talvez precisemos de uma dama de Winterfell à mesa, disse Robert rindo. Espere, o que você está fazendo, Robert? Ned imediatamente franziu a testa, mas o rei não se importava mais com Lord Stark e voltou sua atenção para a Arya, que imediatamente sentiu os olhares se voltando em sua direção. Ela levantou uma sobrancelha, percebendo que todos estavam olhando para ela, enquanto o rei já sorria. Princesa, ele exclamou, chamando a atenção de todos na mesa. Sim? Arya respondeu com uma expressão neutra.
Gostaria que você se sentasse ao lado do seu pai, aqui na mesa principal, para representar Winterfell, disse ele, enquanto a rainha parecia um tanto decepcionada e irritada com tal coisa, como se esperasse que ele fosse mais desrespeitoso com a garota. Mas ele continuou chamando-a de princesa. Arya olhou para o rei e assentiu. Claro, eu vou, disse ela, voltando-se para a mesa. Quero que você cuide de Meereen e não deixe ninguém sentar aqui, entendeu? Disse Arya, levantando-se enquanto seus 2 guardas a seguiam, sob o olhar de todos no salão. Era algo insano. Um assento que nem mesmo o herdeiro de Winterfell tinha o direito de ocupar, e agora estava sendo oferecido a Arya Stark. Todos puderam ver, mais uma vez, o favor do rei para com a garota, enquanto ela passava com seus guardas reais, enfrentando a guarda real de Westeros. Meu rei, acho que isso não deveria ser permitido, comentou um membro da guarda real ao ver os 2 guardas reais atrás de Arya. A princesa Arya não vai a lugar nenhum sem nós 2. Ela está sob nossa proteção, disse o guarda real do Ártico, Barry, em tom firme. Deixe-a vir com seus guardas, disse o rei, e a guarda real de Westeros foi forçada a permitir a passagem completa. Arya sentou-se ao lado do pai, onde havia uma cadeira vazia. Ela pretendia fazê-lo de qualquer maneira em algum momento, pois precisava estar com o pai, conversando com o rei para ajudar a controlar a situação, e até mesmo para tentar extrair alguma informação. O olhar de Sansa transbordou de indignação ao ver a irmã sentada à mesa principal, enquanto ela, a possível futura rainha, permanecia à margem. Mas ninguém parecia se importar com isso, e a maioria já esperava por isso, sabendo da posição atual de Arya na família. Agora sim, a garota do Ned está conosco. O rei riu alto. Agora vamos, conte-me sobre sua jornada. Gostaria de saber tudo. Ele perguntou, e Arya achou razoável, contanto que não revelasse nada vital sobre o Ártico. A rainha e seus filhos também mantinham os olhos fixos nela, do outro lado da mesa, atentos. Arya então começou a contar sua jornada para o norte, desde que tinha 8 dias de nome. Ela não revelou nada sensível sobre o Ártico, apesar das perguntas insistentes da rainha. Arya ignorou, e até mesmo ignorou as perguntas do rei sempre que tocavam em assuntos que ela não podia compartilhar. Naquela noite, ela colocou em prática tudo o que havia aprendido ao longo dos anos, desde as aulas teóricas com Jon, sua experiência no Ártico e até mesmo suas aventuras no mar enquanto viajava por quase todo o mundo conhecido. Ela manteve o rei encantado, e até mesmo seu pai, que apesar de já ter ouvido muitas das histórias, parecia ouvir como se fosse a primeira vez. Ao mesmo tempo, Arya sutilmente conseguiu extrair informações que nem mesmo a rainha tola percebeu. Ela percebeu que Cersei se considerava mais inteligente do que realmente era e que seu intelecto estava muito abaixo até mesmo do seu irmão anão. Durante a conversa, Arya começou a descobrir algumas coisas bastante interessantes. Enquanto continuava a contar fragmentos de sua história e negava calma, mas firmemente, qualquer informação que pudesse prejudicar Jon. Tudo isso sob o olhar atento de todo o salão. Com isso, podemos finalmente encerrar o banquete de Winterfell. Capítulo 284 pensa que é mais inteligente do que realmente é. Ponto de vista de terceira pessoa. Winterfell, 298 depois de Cristo. Você entende, James, como estamos sendo humilhados por esses malditos selvagens, James? Cersei rosnou. Eu sei. Você acha que estou feliz por estar aqui? James retrucou com raiva, já que sua irmã estava reclamando o tempo todo. Eles não nos respeitam, James. Aquela garota acha que está acima até da rainha e de Robert. Aquele maldito Robert está bajulando aquela garota. E ele a chamou ontem de prostituta, daquela prostituta Lyanna. Cersei cerrou os dentes com tanto ódio que surpreendeu até mesmo seu irmão, que não esperava esse tipo de comportamento de Cersei. Não podemos fazer nada sobre isso, Cersei. Jaime comentou. Você vai deixar todo mundo nos tratar assim, Jaime? Cersei parecia indignada. O que mais podemos fazer? Jaime rosnou. Obviamente eles não podiam fazer nada ali em Winterfell. Somos filhos de Tywin Lannister, o homem mais temido dos 7 reinos. Nem os Stark, nem os selvagens daqui, nem mesmo aqueles selvagens além da muralha podem ditar o que devemos ou não fazer. Foi Lord Stark quem lhe deu o apelido de regicida. Você vai deixar que eles zombem ainda mais de nós? Cersei olhou para o irmão com tanta fúria que Jaime ainda ficou sem palavras. Ele discordou de algumas coisas que ela dizia, mas permaneceu em silêncio, sabendo que a irmã estava completamente agitada. Talvez por ouvir o nome da mulher que Rhaegar havia roubado. Ela odiava Lyanna com todas as suas forças, mesmo sem nunca ter trocado uma única palavra com a irmã de Lord Stark. Só precisamos ficar juntos, Cersei. Estamos em desvantagem aqui. Jaime tentou acalmar a irmã e dar um pouco de razão à sua fúria. Cersei ainda o encarava com olhos cheios de raiva, mas tentou se acalmar, olhando ao redor para ver se alguém estava ouvindo a conversa. Eles estavam em um canto escondido de Winterfell depois que Cersei foi ao salão principal com seus 3 filhos, mas ao ver Jaime, ela pediu aos guardas reais que acompanhassem as crianças e levou um guarda consigo enquanto ia conversar com o irmão. A guarda real estava se certificando de que ninguém se aproximasse enquanto eles mantinham a conversa entre os dois. Talvez não aqui, mas podemos agir contra eles no sul. Eles não terão a mínima chance com todos os reinos contra o Ártico. Cersei falou em tom calmo enquanto Jaime a olhava, sem entender como ela podia fazer algo assim. E como pretende fazer isso? Você mesmo disse que não queria que Lord Stark se tornasse a mão, comentou Jaime. Eu sei.
Eu teria preferido que meu pai fosse a mão, ou até mesmo você. Ela disse, fazendo Jaime franzir a testa. Na verdade, Jaime não era a pessoa mais adequada para isso, mas sua irmã sempre quis fortalecer a família acima de tudo. Não acho que ele vá aceitar ser a mãe do rei, disse Jaime. Espero que não, mas talvez eu possa pôr em ação algo que force Lord Stark a ir para o sul, e até mesmo aquele selvagem. Duvido que ela mantenha esse olhar superior quando chegar a Porto Real, disse Cersei venenosamente. Jaime achou que ela estava indo longe demais, levando aquilo para o lado pessoal, mas não disse nada. Sua irmã era mais inteligente que ele, mesmo que Tyrion sempre dissesse que era um erro confiar nela. Ele ainda deixava sua paixão cegá-lo à arrogância de Cersei, embora um resquício de razão ainda o incomodasse. Você conseguiu descobrir alguma coisa sobre o reino deles durante a conversa de ontem, quando a garota veio até sua mesa? Perguntou Jaime. Eu consegui algumas informações. Cersei comentou, parecendo um pouco perdida, embora Jaime nem tenha percebido. Cersei sabia que não havia conseguido nada da garota, que se esquivava de suas perguntas ou simplesmente não respondia quando Cersei tentava arrancar algo, perguntando sem vergonha. Mas Robert sempre atrapalhava, mandando-a calar a boca inúmeras vezes quando ela era persistente demais, o que enfurecia Cersei, embora ela ainda tentasse obter informações. Houve um momento em que ela pressionou ainda mais, e os dois guardas reais dos dois reinos quase desembainharam suas espadas antes que a guarda real interviesse. Cersei odiava aqueles dois, eles praticamente tentaram ameaçá-la desembainhando suas espadas, o que assustou todo o salão. As pessoas se perguntando se eles realmente lutariam um contra o outro. No fim, o banquete terminou lentamente. Arya nem se desculpou, dizendo que iria dormir sem se importar com a família real de Westeros, como se estivessem abaixo dela. E Robert foi cúmplice disso, dando a Arya Stark todos os motivos para agir daquela forma. Se isso já irritava Cersei, o que ela ouviu em seguida a deixou louca. Sabe, Ned, se Lyanna estivesse viva, ela seria assim mesmo, feroz e determinada. Eu abriria mão da minha coroa só para ter sua irmã sem que aquele dragão maldito a tivesse levado, disse Robert com um tom melancólico, talvez por estar bêbado. Mas essa foi a gota d'água para Cersei. Ela queria rosnar, brigar com Robert por simplesmente dizer o nome daquela prostituta do norte ao seu lado. Cersei odiava Lyanna desde que Rhaegar a escolheu em vez de Cersei. Cersei odiava Lyanna desde que Robert a chamou na primeira noite que passaram juntos depois do casamento. E agora todo aquele ódio e armadura que ela havia construído contra uma mulher morta estavam se manifestando em direção a Arya Stark. Ela foi descrita como aquela prostituta, comportando-se com arrogância e superioridade, acima dela e de seus filhos. Imperdoável. Tudo porque tinha o apoio daquele bastardo que certa vez tentou matá-la com um pássaro. Quando viu Mindinho naquele estado miserável com o rosto cortado, sentiu medo dele. Afinal, ela também havia sido caçada por pássaros. Aquele bastardo havia enviado uma carta revelando muitas coisas que ela havia feito naquela época para sabotá-los. Cersei não sabia como ele descobriu, mas estava apavorada, e quando o pássaro tentou matá-la, ela ficou ainda mais assustada. Ela se lembrava dos dias de terror que sentiu na Fortaleza Vermelha, enquanto os guardas caçavam pássaros com bestas o dia todo. Ela escapou de vários ataques, vendo homens se machucarem em seu lugar, o que a fez viver em constante medo, sempre olhando para o céu em busca de qualquer criatura voadora que pudesse atacá-la. Ela implorou a todos, seu pai, o Alto Septão, e até ofereceu dinheiro para matar Jon Artyn, muito mais do que ela realmente podia dar, sabendo que seu pai a ajudaria se eles pudessem trazer a cabeça daquele bastardo selvagem. Mas Jon Artyn já tinha uma posição sólida em Westeros. Ele havia espalhado terror, morte e destruição para todos que tentaram algo contra ele. No final, ninguém conseguiu. Como poderia uma bastarda selvagem do norte estar acima de todos eles? Ela era a rainha de Westeros, e descobrir depois sobre o acordo que Robert fez com seu pai a deixou ainda mais furiosa. Sua filha, sua preciosa filha, seria entregue a um selvagem como uma parteira prostituta. Ela jamais permitiria tal coisa e lutou contra isso durante anos, mesmo que Jon Artyn não demonstrasse interesse algum. Ouvir isso do conselho sempre a enfurecia. Então ela obteve sucesso quando seu pai começou a enviar cartas exigindo que Myrcella estivesse pronta para garantir um casamento. Que direito seu pai tinha de decidir o futuro de sua filha? Ela pertencia apenas a Cersei. Então, ela arranjou algo que lhe garantiria nunca mais ter que ver Myrcella deixá-la para viver com selvagens ou qualquer outra pessoa. Sua filha pertenceria somente a ela. Ela seduziu um cavaleiro e colocou a filha em seu caminho, alegando que Myrcella não teria que ir para o norte para viver com os selvagens se deixasse aquele homem tirar sua virgindade. E ela não seria estuprada pelo resto da vida para dar à luz bebês selvagens em um deserto coberto de gelo e viver uma vida miserável. Havia muitas contradições na maneira como ela via Artyn, mas enganar a ingênua Myrcella era fácil quando ela controlava todos que viviam ao seu redor, plantando a ideia de que Jon Artyn era um estuprador selvagem. Só o rei poderia dizer o contrário, mas ele não era um pai muito presente, preferindo passar seu tempo com prostitutas e bebendo, fazendo mais bastardos do que realmente cuidando dos filhos de Cersei, que nem eram dele, mas de Jaime. Obviamente, ela orquestrou todo o pequeno romance entre Myrcella e o cavaleiro desconhecido para que se tornasse público. O pobre homem morreu, mas Cersei não se importou com isso, e Myrcella alegou que dormiu com ele por vontade própria e abriu mão da virgindade seguindo instruções.
A imagem de sua filha foi destruída, mas contanto que ela permanecesse com Cersei, a rainha não se importava. Ela continuou a punir de forma terrível qualquer um que falasse sobre Myrcella. A menina caiu em depressão depois disso, mas Cersei sempre a acalmava, dizendo que ela nunca mais precisaria se preocupar em ir além da muralha. Seu pai ficou furioso com isso, usando até palavras vulgares para descrever Cersei, mas ela riu disso. Ela havia jogado o jogo melhor do que ninguém. Ela havia derrotado seu pai, aquele maldito Robert, e o bastardo selvagem que jamais teria sua filha. Ela havia saído vitoriosa, e isso lhe dava uma emoção que nunca sentirá antes, o poder de derrotar todos no jogo da política. Ela se sentia poderosa, uma sensação que nunca havia desfrutado de verdade, mesmo como rainha de Westeros. Ela queria sentir aquilo de novo. Acreditava que poderia destruir aqueles selvagens do norte, então entraria no jogo? Mostraria ao pai que era melhor que ele e colocaria a casa Lannister em um patamar nunca visto antes. Ela acreditava nisso. Sem perceber, Cersei estava começando a ser corrompida pelo poder de controlar tudo quando conseguiu mudar o destino da filha. Então, em sua mente ela era a pessoa perfeita para isso, mas primeiro, ela teria que lidar com Robert, os Starks e todos os outros que cruzassem seu caminho. Ela odiava Jon Arryn desde que ele começou a chamar atenção. Odiava Arya Stark desde o momento em que a conhecera e depois daquela noite, odiou-a ainda mais. Uma rainha mais jovem e mais bonita. Ela irá substituí-lo e tirar tudo de você. Uma voz surgiu em sua mente naquele momento, pegando Cersei de surpresa, pois ela se lembrava muito bem a quem aquelas palavras pertenciam. A bruxa da floresta. Aquela que ela conheceu, Meg Guiarran. Você não se casará com o príncipe, criança. Não, você se casará com o rei. Embora possa pensar que será rainha para sempre, outra virá mais jovem e mais bela. Ela tomará tudo que você ama. O rei terá 20 filhos, mas você apenas 3. Ouro serão suas coroas e ouro serão suas mortalhas. E quando suas lágrimas o afogarem, o Valonqar envolverá suas mãos em volta de sua garganta branca e pálida, e sufocará sua vida. Cersei estava com uma amiga naquele dia e para evitar que essas notícias se espalhassem, Cersei a jogou em um poço e a matou. Por um momento Cersei pensou em Arya, ela poderia ser a rainha que lhe tiraria tudo, e precisava lidar com ela, mantê-la longe de Joffrey. Ela preferia a irmã mais velha, muito mais inocente e fácil de manipular. Ela não seria a rainha que lhe tiraria tudo. Jaime notou a irmã fazendo caretas, perdida em pensamentos. Sabia que Cersei havia mudado muito desde o ano anterior. Ela se interessara mais em falar sobre planos, como faria de Joffrey o maior rei de Westeros e como destruiria os Árticos. Mas Jaime era movido apenas pelo amor, pela raiva e pela sua habilidade com a espada. Ele simplesmente ficaria ao lado de Cersei, e teria o seu amor. Então, podemos lidar com eles? Perguntou Jaime, esperando que Cersei desse uma resposta melhor. Claro, Jaime. Eles são apenas selvagens. A reputação deles é simplesmente superestimada. Nós os destruiremos a todos, assim como a todos os inimigos da família, e nossos filhos governarão os 7 reinos. Ela falou lentamente, enquanto suas mãos tocavam o ombro do irmão em uma interação muito mais profunda do que a de irmãos. Cersei. Jaime chamou sua atenção, olhando para as pessoas ao longe, verificando se alguma delas havia visto o gesto de Cersei, enquanto o guarda real mantinha o olhar fixo à frente. Ele gentilmente removeu a mão dela. Não podemos fazer isso em público, alertou. Tudo bem, só sinto sua falta. Não sei quando ficaremos sozinhos de novo, mas eu quero você, Jaime. Ela disse em um tom sedutor. Para Cersei, dormir com Jaime, seu irmão gêmeo, era como dormir consigo mesma em um ato profundamente narcisista. Porém, quando Jaime não estava por perto e ela precisava se satisfazer, escolhia um primo diferente ou um tio com traços Lannister. Não que ele acreditasse nisso, afinal, ele era muito tolo, mas ele ainda amava tê-la. No final, eles retornaram ao salão principal, entrando na sala. O salão já estava relativamente cheio. Cersei havia parado para conversar com Jaime por cerca de 20 minutos, e ao retornar para sua família, encontrou seus filhos já sentados à mesa principal, comendo. Joffrey tinha um olhar entediado, e os olhos de Cersei rapidamente se fixaram em Tyrion, que estava conversando e fazendo Myrcella e Tommen rirem enquanto ele se sentava à mesa onde nem sequer pertencia, o que imediatamente irritou a rainha. Lord Stark estava ao lado da mesa com seu herdeiro, o filho mais novo, cujo nome ela nem conseguia lembrar, e Sansa, que estava apenas tentando tirar a atenção de Joffrey de sua cadeira. Ela se despediu de seu irmão Jaime, que estava sentado em outra mesa perto da principal, enquanto imediatamente fixou seu olhar em Tyrion com uma expressão feroz, dizendo algo como, saia deste lugar imediatamente e fique longe dos meus filhos, não. Tyrion apenas suspirou, sabendo que não conseguiria lidar com a irmã, e se despediu dos sobrinhos antes de deixar a mesa principal sem dizer uma palavra a ela, indo até onde seu irmão estava sentado em outra mesa, enquanto Cersei tomava seu lugar. Eu não gosto daqui, Jaime murmurou, dando a primeira mordida na comida, enquanto Tyrion erguia os olhos. Você já disse isso, zombou ele, e continuou. Vi vocês dois conversando lá fora. Pareciam bastante entusiasmados. Estavam falando do nosso tio? Perguntou Tyrion a Jaime. Não, duvido que Cersei se importasse com isso. Ela não está nem um pouco satisfeita com o Ártico e toda a situação. E ficaria ainda mais irritada se soubesse que o rei Ártico tem algo que faria os nossos praticamente fazerem qualquer coisa para conseguir aquela espada, comentou Jaime. Você tem razão.
Depois do que ela fez, é melhor nem mencionar. Caso contrário, ela pode querer fazer algo com Joy por causa daquele ressentimento doentio que ela tem pelos Árticos, só para evitar entregar a garota inteira. Tyrion disse em tom sério, ignorando o olhar de protesto de Jaime, que não gostou de ouvir aquilo. Cersei sabia que sua irmã estava mudando cada vez mais, tornando-se cada vez mais hostil, tentando manipular tudo, como se fosse a pessoa mais inteligente do mundo. Até Tyrion precisava ser cauteloso perto dela, inseguro quanto ao que sua irmã seria capaz de fazer. Foi naquele momento que, para surpresa de muitos, Robert chegou com Barristan Selmy inspecionando a área antes que o rei se aproximasse, acompanhado por outro guarda real, aproximando-se da mesa principal enquanto os guardas reais se juntavam aos outros. Ned, não há ninguém neste castelo para me acordar, rugiu o rei, enquanto Ned apenas o cumprimentou com um bom dia e voltou a comer quando o rei chegou ao seu lado. O homem estava muito bêbado na noite anterior. Quando o banquete finalmente terminou, o rei teve que ser carregado para seus aposentos por vários homens, depois de beber ainda mais depois que Arya foi embora, chegando ao ponto de expulsar a rainha da celebração. Robert simplesmente se acomodou em seu assento e começou a comer enquanto olhava para seu amigo e para seus 3 filhos. Onde estão seus outros filhos, Ned? Onde está a menina? Perguntou Robert. Rickon está com a mãe. Bem, ela escolheu comer em seus aposentos, respondeu Ned. Pelo que viu, Catelyn ficará indignada com o ocorrido na noite anterior e se recusará a comparecer à mesa principal. Ele não reclamou da presença de Rickon. Afinal, ela era sua mãe e ele havia deixado o menino com ela. Ele ainda não havia conversado com Cassandra, que já estava ocupada com seus afazeres, ordenando aos criados que preparassem o café da manhã para a família real e todos os convidados. Arya, por outro lado, está no bosque sagrado. Ela acorda cedo, toma café da manhã e vai rezar, explicou Lord Stark. Entendo. Vocês, nortistas, e suas árvores nunca mudam. Robert riu, embora Ned não achasse graça, mas não pôde fazer nada além de olhar calmamente para seu amigo que havia mudado tanto. De qualquer forma, vamos comer. Quero ver aqueles homens no pátio de treinamento, disse Robert, ansioso para assistir a algumas boas lutas naquela manhã, algo que ele amava e que certamente prometia entretenimento depois da discussão que tivera no banquete na noite anterior. Não se esqueça de chamar a garota também. Quero ver as habilidades daqueles da guarda real, como alegaram ontem durante aquela discussão com meus guardas. E também quero ver se sua filha realmente sabe usar aquela espada de aço valeriano, disse ele com entusiasmo. Por que uma garota como ela tem essa espada? A família real é que deveria estar com ela, comentou Joffrey de repente ao lado da mãe. Ele vira a espada na cintura da garota no dia anterior, e um olhar de ciúme surgiu em seus olhos, porque ela a tinha e ele não. É verdade, meu filho, Cersei sorriu ao ouvir o filho. Uma espada como essa deveria pertencer a você, o príncipe herdeiro sugeriu ela, enquanto Robert a observava e ao garoto com os olhos semicerrados. Essa espada pertence à garota. Não sejam idiotas. Ele falou sem rodeios. Talvez pudéssemos fazer um acordo. Talvez aquela espada ficasse melhor na mão de outra pessoa. Espadas não foram feitas para mulheres, Cersei ainda insistia. Que assim seja. Se você conseguir fazê-la apostar ou algo assim, eu não vou impedi-lo. Robert deu de ombros, enquanto Lord Stark franziu a testa, junto com sua família, ao ouvir isso. Cersei, no entanto, deu um sorriso malicioso. Enquanto isso, Arya estava no bosque sagrado, em frente à árvore coração, alheia aos planos que se desenrolavam dentro do salão. Afinal, ela não era como Jon, que podia simplesmente cuidar de seus negócios e, ao mesmo tempo, observar através dos olhos dos animais sem perder a consciência. Algo que só Jon conseguia fazer. Quando ela usou suas habilidades de mudança de pele, seus olhos ficaram brancos e ela perdeu a consciência de seu corpo real. Ela aproveitou esse momento justamente para rezar aos deuses antigos, a sua fé, e não para ficar espionando todo mundo constantemente. Mas ela certamente ficaria surpresa com os próximos eventos no pátio. Nota da autora. Cersei é muito mais intensa aqui do que na série. Jon a deixou quase louca ao longo dos anos com a forma como agiu contra ela, e sua vitória sobre o pai e Robert, por meio daquele ato cruel envolvendo a própria filha, a tornou ainda mais obcecada por poder. Ela não vê os filhos como filhos, mas como posses, sendo Joffrey a personificação física do amor que ela sente por sua própria versão masculina, Jaime. É por isso que, sendo o herdeiro, ele recebe mais atenção do que os outros. Resumindo, ela é uma mulher podre sobre a qual odeio escrever, seus pensamentos e ações cruéis. Mas dediquei este capítulo para explorar suas ambições e como ela é um pouco diferente nesta história. A presença do Ártico mudou Westeros. Capítulo 285 Os desafios no pátio de Winterfell. Ponto de vista de terceira pessoa. Winterfell, 298 d.C. Princesa Arya. Um homem do norte, um guarda de Winterfell, aproximou-se quando ele entrou no bosque sagrado de Winterfell com um olhar de desculpas por perturbar Lady Stark, que não estava mais rezando, mas sim observando Winterfell através de suas habilidades de troca de pele com os animais. Os guardas de Arya rapidamente se adiantaram para impedir que o homem se aproximasse, enquanto a princesa permanecia diante da árvore coração do outro lado, com seus olhos brancos escondidos. Mas Arya abriu os olhos, já tendo visto o homem se aproximando, e sabia por que ele estava ali, tendo ouvido o rei no pátio.
Seus olhos piscaram algumas vezes antes de ela se levantar calmamente, caminhando em direção a eles com a espada na mão esquerda, usando um de seus belos vestidos, mas também uma armadura de couro por baixo. Eu sei que o rei quer minha presença no pátio de treinamento, disse Arya calmamente. Sim, princesa. Seu pai chamou por você. O homem falou em tom nervoso. Entendo. Certo, vamos lá. Ela disse, enquanto seus guardas a seguiam, deixando o bosque sagrado. Ao sair, ela encontrou o pátio bastante cheio, o que não era nenhuma surpresa naquele momento. Era meio da manhã e algum tempo já havia se passado desde que todos haviam tomado café da manhã rapidamente e se reunido ali, pois todos queriam treinar com os grandes cavaleiros de Westeros, enquanto Arya continuava a vigiar os convidados de Winterfell. Embora ela ainda não tivesse reunido muitas informações importantes naquela manhã, ela continuou andando, atraindo a atenção das bordas da multidão, e o guarda pediu que lhe dessem passagem. Eles imediatamente abriram caminho até que ela chegasse à área principal, onde o rei estava sentado em uma plataforma improvisada, um pequeno palco onde ele e o pai dela assistiam às lutas. O príncipe herdeiro também estava presente, sentado ao lado do pai, observando a luta com desinteresse. Arya viu Sor Rodrik Cassel lutando contra um membro da guarda real no que parecia ser um duelo amigável. Robb notou Arya imediatamente e foi até ela. Arya, tenha cuidado. A rainha e o príncipe estão planejando algo, disse Robb, como um aviso, enquanto Arya apenas assentiu. Tudo bem. Vamos ver o que eles querem. Ela continuou até um canto do pátio. Seu pai já a observava, enquanto o rei parecia animado assistindo ao duelo. Eles permaneceram lá. Sor Cersei fez o possível, mas no final foi derrotado. Ele então agradeceu à guarda real pela luta. Arya também viu Jaime Lannister, vestindo sua armadura de manto branco, entre os outros membros da guarda real. Parecia que ele havia retornado de seu turno após o café da manhã. Tyrion também estava presente, junto com alguns homens comuns, bebendo como sempre. Na sacada do castelo, com vista para o pátio, estavam Sansa, sua mãe, e um pouco afastada, a rainha com seus 2 filhos e outras nobres damas. Havia todos os tipos de nobres ali, observando a luta com interesse. Ah, aí está você. De repente, o rei gritou, chamando a atenção de Arya ao vê-la pela primeira vez. Robert Baratheon. Pai. Arya cumprimentou apenas ele e seu pai, enquanto o príncipe foi ignorado, lançando à garota um olhar frio. Enquanto isso, alguém se aproximava dos guardas reais do Ártico. Barry olhou rapidamente e viu um homem de meia idade aparecer diante dele. Vocês devem ser Barry e Gil, os 2 guardas reais da princesa do Ártico? Perguntou o homem, enquanto ambos os guardas assentiam. E você é Brynden Tully, o peixe negro. Sua fama é conhecida em Westeros, comentou Barry. Meu nome é conhecido no Ártico? Estou surpreso, comentou ele, mas Barry balançou a cabeça. Não, infelizmente não. Você está enganado. Estamos aqui há mais de 1 ano, então é claro que ouvimos falar dos maiores cavaleiros de Westeros, e você está entre eles. Brynden pareceu fazer uma careta de decepção, mas rapidamente retornou a um tom neutro quando os Tully assentiram em compreensão. Ainda assim, sou conhecido por 2 guardas reais daquele reino no norte, disse ele, voltando o olhar para Arya, que o ignorava desde sua chegada a Winterfell. Ele era seu tio-avô, Princesa Arya. Ele se dirigiu a ela pela primeira vez. Arya havia ignorado a mãe desde que chegará, então não conversaram, mas ele tinha que admitir que a garota era impressionante. Brynden Tully, devo dizer, meu tio-avô, disse Arya calmamente. É um prazer conhecê-lo. O prazer é meu, milady, quero dizer, princesa. Ele se corrigiu. Apesar das intrigas, ela ainda carregava sangue Tully nas veias. Brynden devia estar satisfeito por uma mulher descendente de sua casa ter se mostrado tão impressionante. De qualquer forma, princesa, vim até você especificamente para pedir a sua guarda real. Se ele permitir, gostaria de ter uma pequena luta com ele. Quero ver a habilidade desses homens árticos de quem todo mundo fala, disse ele, enquanto Barry olhava para Arya. Vá, isso é inevitável de qualquer maneira. Gil ficará comigo, disse Arya, enquanto Barry se aproximava. Então vamos ver como Blackfish se sai contra mim, disse ele calmamente. Essa breve conversa chamou a atenção de todos. Até o rei Robert estava observando e não escondeu um sorriso irônico. Muito bom. Ele bateu palmas. Parece que teremos uma luta bem diante dos nossos olhos. Eu gostaria de ver o peixe negro contra a guarda real da garota. A guarda real caminhou com o cavaleiro Tully até o centro do pátio, enquanto o mestre de armas de Winterfell serviria como juiz. Isso entusiasmou a todos, especialmente os mais jovens, tanto os herdeiros do norte quanto os nobres do sul. Bran parecia emocionado e até Robb tinha um olhar muito interessado. Catelyn e Sansa também queriam ver como Brynden se sairia. Rapidamente os homens pegaram espadas de verdade, suas próprias, deixando todos ainda mais animados. Eram 2 guerreiros adultos, não havia motivo para hesitar. O mesmo aconteceu no duelo anterior entre a guarda real de Westeros e o mestre de armas de Winterfell. Quando eles tomaram suas posições, um colete de couro foi colocado em Brynden Tully, enquanto Barry, o guarda real de Arya, já estava equipado com sua armadura de metal Elden. Não se preocupe, eu não vou te machucar. Percebendo isso, Barry comentou arrogantemente, enquanto Brynden Tully prendia a última parte de sua armadura com uma expressão séria. Sem responder à provocação da guarda real do Ártico, Meeryn se aproximou de Arya naquele momento. As duas se prepararam para assistir à luta juntas. O rei parecia entusiasmado com isso e finalmente veria as habilidades sobre as quais tanto ouvirá falar dos homens do Ártico.
Vamos ver se esses caras são tudo isso, se conseguem sair por aí esmagando exércitos do outro lado do mundo e destruindo os Dothraki no deserto, como ouvimos, disse ele. Quero entender como essas pessoas são tão fortes. O mestre de armas viu que tudo estava pronto e começou a luta. A princípio, nenhum dos homens se moveu imediatamente, ambos se analisando com posturas diferentes. O peixe negro tinha um escudo e uma espada comum, enquanto Bari não. Ele usava apenas uma espada mais longa que o normal, embora não fosse exatamente uma lâmina de 2 mãos, mesmo que ele a segurasse com ambas as mãos para a estabilidade. Brynden começou a andar para o lado, estudando a postura do oponente, enquanto Bari mantinha o olhar fixo nele, esperando qualquer movimento. Ele é tão arrogante. Ele será o primeiro a atacar, comentou Gil com um suspiro, sabendo muito bem como seu companheiro costumava agir. E assim ele fez. Rapidamente Bari lançou um ataque pelo lado onde Brynden não tinha escudo. O Tully usou o escudo da mão direita para se defender, empurrando a espada do oponente para o lado. Bari recuou um pouco e rapidamente desferiu mais golpes, atingindo o escudo de Brynden, que conseguiu bloqueá-los antes de lançar um contra-ataque com a mão livre. Isso fez Bari trabalhar seus pés, recuando rapidamente e logo tentando uma nova tática contra o inimigo. Brynden bloqueou um golpe, depois outro, e os dois se distanciaram por um momento. A luta parecia bastante equilibrada. É isso aí, muito bom. O rei parecia animado, e a multidão compartilhava esse sentimento. Os nobres estavam de olho na habilidade de Bari e em como ele lutava. Afinal, o peixe negro era conhecido em Westeros, mas raramente se falava dos guardas árticos, embora todos fossem extremamente poderosos em combate, enfrentando diferentes tipos de guerreiros. Toda a guarda real estava de olho nos árticos como inimigos em potencial, afinal, eles estavam lá sob trégua. Mas isso não significava que não se enfrentariam no futuro. Brynden tinha o olhar fixo, estudando seu oponente e sendo estudado ao mesmo tempo. A luta continuou, e Bari parecia ter dificuldade em romper a defesa do peixe negro, que usava seu escudo com maestria. Mesmo assim, o guarda ártico se manteve firme, mostrando-se bastante versátil em seu trabalho de pés, evitando contra-ataques, recuando rapidamente e circulando o oponente. Mesmo em desvantagem, usando uma armadura de metal contra o couro mais leve do oponente, Bari demonstrou uma velocidade impressionante, apesar de não ser sua especialidade. Suas espadas se chocaram com um som que ecoou pelo pátio. Brynden tentou empurrá-lo para trás com seu escudo. Até então, Bari parecia passivo. Mas então, um sorriso se espalhou por seu rosto. E Brynden sentiu a mão que ele estava usando para segurar a espada de Bari sendo empurrada para trás com uma força surpreendente, revelada pela primeira vez por Bari, quase perdendo o equilíbrio mesmo tentando resistir. Bari, porém, não atacou. Apenas recuou alguns passos, ainda sorrindo. O peixe negro fez uma careta, surpreso com sua força, e muitos notaram isso. Parece que você estava se segurando. Ele disse com um tom sério, já tentando descobrir uma maneira de derrotá-lo. Ele era um homem que havia enfrentado muitos oponentes fortes em sua vida, então era natural que ele pensasse dessa forma, tentando encontrar uma maneira de vencer esse homem que mesmo em vantagem, não o havia atingido. Ele está me subestimando. Talvez ele pudesse se beneficiar disso, mas ao mesmo tempo se tornassem inimigos. Brynden não pôde deixar de pensar que seria um desperdício revelar a um possível oponente que ele era fraco. Ele tentaria me pegar de surpresa? Agora, Brynden não sabia o que o futuro reservava entre o Ártico e os 7 reinos com sua crise política. Mostrar suas fraquezas seria um desperdício se eles acabassem se tornando inimigos. Entretanto, os pensamentos de Brynden logo foram interrompidos, pois Bari não parecia compartilhar a mesma mentalidade. Enquanto Brynden ponderava, Bari acreditava que a força era tudo. Enquanto tivesse força, poderia lutar como quisesse. De repente, ele avançou em direção a Brynden, pegando-o desprevenido e começando a desferir uma série de ataques. O escudo e a espada de Brynden foram empurrados para trás pela força da guarda real do Ártico. Cada golpe contra o escudo fazia seu braço tremer, começando a ficar dormente. Brynden se perguntou se aquela era realmente a sua força. Era como lutar contra alguém como a montanha. A luta continuou por um tempo até que Bari conseguiu empurrar a espada de Brynden longe o suficiente para abrir um grande espaço. Perdendo um pouco o equilíbrio, ele sentiu a lâmina de aço mágica tocar seu pescoço, fazendo Brynden sentir o frio da lâmina. Muito bom! Exclamou o rei de seu assento, levantando-se enquanto batia palmas, e todos logo seguiram, satisfeitos com a luta. Foi impressionante. Deuses, que força! Nem o peixe negro conseguiu lidar com essa guarda real. Muito bom! O rei comemorou. Vamos, eu quero mais luta. Ele exigiu imediatamente. Meu senhor, posso pedir permissão para lutar? Jaime Lannister deu um passo à frente. Ele estava lá, sob o olhar da rainha, enquanto ela o observava. Ela lhe pedirá, depois de sair da cozinha, para derrotar os Árticos e provar a todos que eles não eram nada especiais. Meros selvagens, nas palavras de Cersei. Ela esperava que Jaime pudesse trazer glória e dar um fim àqueles malditos selvagens. Ao vê-lo derrotar Bari, por mais que Cersei odiasse os Tullys, ela ainda não gostava da vitória dos Árticos. Quer lutar, regicida? Berrou o rei em voz alta, enquanto Jaime, ainda ajoelhado, respondia. Sim, meu rei. Por favor, conceda-me esta oportunidade. Ele perguntou, confiante de que conseguiria derrotar aquela guarda real em termos de velocidade. Contudo, o rei não tinha desejo de lhe dar essa satisfação, pois o desprezava abertamente.
Ele olhou para Arya, ou melhor, para quem estava atrás de Arya, e decidiu zombar um pouco do irmão de sua esposa. Muito bem. Quero que você lute contra a mulher ártica, declarou o rei, olhando para Arya. Deixem suas mulheres lutarem. Vamos ver se essas mulheres são realmente tão fortes quanto dizem, exclamou ele, enquanto algumas risadas ecoavam pela multidão. Jaime Lannister pareceu paralisado por um instante. Era humilhante para ele. No fim, teria que lutar contra uma mulher. Sua expressão dizia tudo. Como o rei pode ser tão cruel com a minha honra? Eu sou um guarda real. Muitos pensamentos inundaram sua mente. Ele queria levantar a voz imediatamente contra o rei gordo, frustrado, mas sabia que não podia. Limitou-se a assentir. Claro, meu rei. Ele murmurou, ignorando os olhares zombeteiros, e até mesmo o olhar furioso de sua irmã. Ele caminhou em direção ao pátio, enquanto Barry o observava com interesse. Boa sorte na luta com Gil. Ouvi dizer que você é rápido, mas duvido que consiga vencê-la em velocidade, disse Barry calmamente, ignorando o punho cerrado de Jaime, o que lhe pareceu uma provocação. Como podem me comparar a uma mulher? Jaime não conseguiu evitar murmurar, enquanto observava a mulher trocar de lugar com Barry e ir em direção ao centro do campo. Gil caminhou até o meio do pátio, ignorando as vaias dirigidas a ela, até mesmo das pessoas do norte, enquanto observava uma mulher prestes a lutar. Arya sabia que sua mãe certamente faria algum comentário naquele momento, mas não se importou. Ela mesma carregava uma espada e aprenderá a ignorar os olhares das pessoas ao sul da muralha. Jaime Lannister desembainhou sua espada, nada menos que uma lâmina de metal Elden, o que era muito bom para ele, já que seu maior atributo era a velocidade. Aquela espada lhe fora dada por seu pai. O rei do Ártico, quando chegou ao sul em Westeros, vendeu uma espada a Tywin Lannister por 100.000 moedas quando passou por Lannisporto. Gil não disse nada e também se preparou, sacando sua espada de metal elfa e se posicionando para a luta, enquanto ambos colocavam seus capacetes. Começar! Sor Rodrik gritou. Imediatamente depois, Jaime lançou seu primeiro ataque. Ele usou apenas a espada com uma mão, sem escudo, enquanto Gil já empunhava espada e escudo. A mulher rapidamente surpreendeu a todos ao se defender e então lançar um contra-ataque. Mas Jaime também era rápido e resistiu bem no começo. Aliás, suas espadas se chocaram repetidamente, sem que nenhum dos dois cedesse, o que foi uma surpresa para todos. Embora sua oponente fosse uma mulher, todos reconheciam as habilidades de Jaime Lannister como um dos maiores espadachins dos Sete Reinos. Ele pode ter perdido para Jon Artyn, mas vê-lo sendo segurado de igual para igual por uma mulher daquele reino foi bastante surpreendente. A luta continuou por um tempo. Jaime estava cada vez mais frustrado enquanto as pessoas cochichavam ao redor. Isso começou a fazê-lo perder o foco, embora a luta estivesse bem equilibrada e ele pudesse ter tido uma chance de vencer se tivesse se mantido concentrado. Não, Jaime. Tyrion não pôde deixar de murmurar de longe, observando seu irmão cair em sua própria armadilha. Gil aproveitou ao máximo a situação, vendo o oponente cometer erros, revelando seus movimentos. Eles estavam se tornando mais frequentes e mais óbvios. Ela agiu rapidamente, empurrando a espada de Jaime para o lado e golpeando-o rapidamente com seu escudo. Jaime perdeu o equilíbrio e caiu para trás, com uma expressão de surpresa e frustração no rosto, antes de rolar alguns metros para longe. Ele se levantou rapidamente, mas uma espada já estava em seu pescoço. O lugar ficou completamente silencioso. Aquela luta tinha sido muito mais rápida que a de Barry com o peixe negro. Ele perdeu. Ele perdeu para uma mulher. Rugiu a voz do rei rindo da cena. Vejam. O temido regicida que matou o Rei Louco perdeu para uma mulher. Ele disse, enquanto Ned simplesmente observava sem zombaria no olhar. Ele tinha que reconhecer a habilidade daquela mulher. Mesmo já tendo visto antes, ela e o outro guarda ainda conseguiram surpreendê-lo. Essas são as pessoas que protegem Jon e sua família. E são centenas delas. Ele não conseguia parar de pensar. Tal força era impressionante. 100 homens e mulheres com habilidades como essa, igualmente qualificados. Lord Stark não conseguia deixar de imaginar o quão influentes esses guerreiros seriam em batalha. Com eles, o moral de seu próprio exército aumentaria, e eles destruiriam o moral dos inimigos. Eles salvariam vidas. Vença batalhas mesmo em menor número ou em terrenos difíceis. Ele não parava de pensar, que tipo de exército Jon realmente tem? Pois nem Jon nem Arya lhe haviam dado esses detalhes até então. As pessoas começaram a rir, batendo palmas de espanto. Olhavam para Gil com admiração, enquanto seus olhares se voltavam para Jaime Lannister, humilhados. Havia olhares de decepção, pena ou até mesmo raiva em relação a Jaime Lannister. A rainha agarrou o corrimão com mais força do que deveria, deixando até Sansa desconfortável ao seu lado. Incrível. Ela é muito forte. Tommen não pôde deixar de comentar ao lado da irmã. Quieto, Tommen. Cersei retrucou imediatamente, fazendo o garoto se encolher de surpresa. Isso foi impressionante. Quero mais lutas. Desafio o homem ou a mulher do Ártico. Gritou o rei para os guardas, animado. Bar estava prestes a dar um passo à frente quando o príncipe levantou a mão. Por favor, meus senhores. Já tivemos duelos suficientes com os guardas reais. Meu tio se mostrou bastante decepcionante representando uma guarda real, e até mesmo um Lannister, disse Joffrey em voz alta, surpreendendo até o rei. Enquanto Jaime ficava cada vez mais frustrado, recebendo olhares frios tanto da irmã quanto do sobrinho mais velho, como se fosse uma decepção para todos. Do que você está falando, garoto?
O rei rugiu para o filho, surpreso por ele ter levantado a voz, algo raro desde que eles haviam chegado. Só estou dizendo, meu rei e meu pai, que talvez devêssemos desafiar Arya Stark agora. Como ela carrega uma espada de aço valeriano, ela poderia nos mostrar algumas de suas habilidades. Ele falou enquanto todos voltavam os olhos para Arya parada ali ao lado da amiga. Princesa, você não precisa lutar. Barry disse com um olhar frustrado para o príncipe, por ter falado com Arya daquela maneira. Mas ela simplesmente levantou a mão. Está tudo bem, respondeu calmamente. Vamos ver se eles conseguem me dar isso agora. Deixe que eu cuido disso. Ela disse, dando um passo à frente, indo em direção ao centro do pátio dessa vez. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos, e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.